Então, assim, você tem todo um arsenal de vida, não é nem histórico, né? Você tem um arsenal de vida, a depender da tua história, você vem carregado de tal, acho que trauma, assim, todo mundo tem, mas a depender do que você viveu, são questões mais difíceis, né, de contornar, que podem impactar mais diretamente o relacionamento, e a gente não tem paciência, né? A gente acha que a gente viveu 30 anos, 35 anos, e que em 6 meses com alguém a gente tem que ter se entendido. Quando você inicia a relação com a sua esposa, com o seu, né, marido, que ainda é namorado, você se arruma, você compra um bombom, gente, um sonho de valsa, você faz um bilhetinho, você dá um sorriso, um beijo inesperado, você faz um carinho no carro, você dá um abraço no meio da rua do nada. Então, de tudo para demonstrar o seu amor e ir conquistando o espaço que aquela pessoa tá dando para você. Porque em qual momento pós-casamento isso cessa, isso para? Outro dia eu falei pra um amigo meu que ele já tá separado do segundo casamento. Aí a gente tava conversando, ele falou, pô, cara, eu brigava tanto com você, né? Falava tanto por conta da tal, tudo. E hoje vocês continuam juntos, estão construindo uma família, vocês estão bem. O que você fez? Eu falei, não escutei os outros. Bem-vindo ao episódio de número 33 do Fernando Embalba Talk Show. Esse é um espaço para conversas profundas sobre posicionamento, autenticidade, propósito e o bastidor da vida real do universo digital. Aqui eu recebo convidados que vivem o que pregam e que têm muito para ensinar. Então já se acomoda, porque o papo de hoje vai te provocar e também te inspirar. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, já sabe, se inscreve. Ativa as notificações, assim você é avisado sempre que estrear um episódio novo. E já aproveita e deixa o like também, tá bom? Agora, olha só, hoje é Dia dos Namorados, exatamente Dia dos Namorados, e esta data merecia um convidado especial. Só que eu fui além, não trouxe um convidado especial, eu trouxe 2 convidados especiais. Hoje eu tô recebendo aqui esse casal que é super alto astral, vocês vão ver ao longo da conversa. Estou recebendo Tabata Santa Rosa e Danilo Contestini. Obrigado. Muito obrigada. Eu queria já começar agradecendo, porque para uma data tão especial, você enviar pra gente helicóptero, reservar o hotel com jantar. Exatamente. Gente, com Fernanda spa, Emboaba entregando tudo. Então, quando você receber o convite, pétalas de rosas venha. vermelhas na cama, vocês viram, né? Eu achei bárbaro, de a todo champanhe esse tá no meu cuidado. nome, eu achei sensacional. Tem até fotinho de vocês na embalagem, não tem? Tem, falei, Tá não, vendo, sensacional. gente? Todo Ó, esse cuidado, é assim que Bela a gente recebe experiência, viu? convidados. Obrigada. Agora tô devendo uma dessa mesmo, né? Tá registrado. É que a gente tá jogando pro futuro, entendeu? Profetizando É isso. sobre isso, gostei. Ó, chamei vocês por 2 razões específicas, tá? Primeiro, Não porque tinha ninguém vocês- melhor. Não, mentira! Mentira, Brasil, não é, não é. Eu juro pra vocês, ó. Eu fiquei assim, gente, o quê? Porque na minha cabeça, os parâmetros eram, eu quero um casal que esteja há bastante tempo juntos, afinal, vamos falar de relacionamento e bastante tempo junto, passou na prova do tempo. E 2, eu queria um casal que trabalhasse junto, porque esse é um outro desafio sobre o qual vamos falar aqui ao longo da nossa conversa, que eu acho que, para além do relacionamento, trabalhar junto não é um desafio duplo, é triplo, quádruplo, quíntuplo, talvez, porque realmente torna a convivência muito intensa com desafios particulares. Então, eu quero trazer um pouco desse contexto. Mas, para o pessoal que ainda não conhece vocês, eu quero conhecer vocês melhor, trazer esse conhecimento sobre vocês melhor. Então, primeiro, me digam, há quanto tempo vocês estão juntos? Porque aqui a gente tem que ir validando a minha tese, né? Então, primeiro, quanto tempo vocês já estão juntos? Fala pra mim, meu amor. Adoro quando você fala quando de nós. eu falo, amor, É. de nós, 21 anos, Fê. São 21 anos juntos. Vai fazer, né, 21, na verdade, né? Agora em julho. Agora em julho. 21 anos. Então. E trabalhando junto? 21 anos. A Tabata Essa deu uma parte eu não fugidinha. sabia. A Tabata deu uma fugidinha no meio do caminho. Aí ficou. Uma pausa de 2 anos. 2 anos. Ela foi gerenciar uma clínica médica. E aí eu fiquei sozinho. Ai, foi a melhor fase da minha vida. Mentira, brincadeira. Mentira, não. É. A primeira coisa que ele virou e falou, porque foi numa época conturbada, porque no Brasil a primeira coisa que todos os empresários fazem é cortar o marketing. É verdade. Então foi uma Por época mais muito, bizarro que pareça. muito conturbada e eu recebi o convite para trabalhar, porque eu já estava cuidando do marketing dessa clínica médica. Aí eles pediram para eu aumentar o meu dia de trabalho, porque antes eu só cuidava da rede social deles.
A partir disso, comecei a dar consultoria. Então, trabalhava um dia dentro para ajudar em todas as campanhas internas que eles iam fazer. Aumentou para 2 dias. A partir disso, eles falaram, não, a gente quer você aqui dentro para ser nossa gerente de relacionamento. Aí você já continua cuidando do marketing, tudo, e eu nunca tinha trabalhado para ninguém. A proposta foi muito incrível e o Dan, na hora, me apoiou. Ele falou, vai embora, porque vai dar o respiro que a gente precisa financeiramente era financeiro, porque vai salvar a pátria. Eu fui. Só que daí eu fui com o desafio de trabalhar para alguém, que eu nunca tinha feito isso. E o Danilo ficou se vendo sozinho nesse tempo, ia organizando a parte da empresa, sem a Tabata estar ali, né? Então, acho que foi mais difícil para ele do que para mim. Na verdade, foi assim, é que a Tabata é mais polida, né? Foi o que aconteceu. A gente tava sem o polimento. numa transição muito difícil financeira, né? O meu braço direito da empresa, ele ia sair. Ele recebeu uma proposta para trabalhar na Netshoes. E aí aquilo me abalou demais, porque eu falei, nossa, vou ficar sozinho. E como que eu vou fazer isso? Porque ele era o meu diretor de arte, ele fazia tudo na agência, então me deu aquele baque. Uma semana, na semana, tudo bem. Uma semana depois, a gente tinha uma sala que o meu pai administrava o prédio e deixou a gente usar a sala de cima. Na mesma semana que o menino falou que ia sair, o meu pai veio falar para mim que tinha que entregar a sala. Que ele ia sair da administração, tudo. Aquilo foi o segundo baque muito rápido. E o terceiro foi a Tabata chegar e falou assim, ó, recebi uma proposta. Só que... Teve o quarto ainda. Um dos meninos que era assistente do diretor de arte, quando ele viu que a gente estava dentro da nossa casa, na garagem de casa... Não, mas foi depois, você já atropelou. Ah, já atropelei? Atropelou. Desculpa, aí, então. a Tabata nesse meio tempo falou que ela ia sair. Aí eu tava nessa transição, vou alugar um lugar, não vou alugar um lugar. Eu falei, quer saber? A Tabata não vai estar aqui, eu vou pra casa. Eu vou pôr na garagem de casa, a gente tinha um espaço, eu falei, eu dou uma mexida, reforma e vou montar um escritório ali. Eu já trabalhava, Fê, naquela época, era em 2016 para 17. 15, 16, alguma coisa. Eu já deixava os caras ficar em casa. Não precisava ir todo dia pro escritório. Tá eu já tinha essa mania. Porque um morava na cidade vizinha, então eu falava, fica aí, faz a sua casa. Assim. Faz a sua casa e vem, acho que vinham 2 ou 3 vezes por semana. Eu falei, dá pra ir pra casa tranquilo e deixa a galera em casa. Já ia sair o menino mesmo, então tava mais tranquilo. E aí a Tabata falou, falei, vai, porque financeiramente pra gente a gente tava quebrado. Né? A gente não passava isso pros funcionários, mas a gente tava bem apertado. E aí a Tabata falou que foi, aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei e montei o escritório em casa, esse menino, ele foi 2 dias. Aí acho que ele sentiu que tava ruim os negócios e ele vazou. Eu fiquei sozinho, Fê. Nossa. Sozinho. Então, pra mim, foi um baque muito grande trabalhar nessa coisa. E eu achei que ia fechar a empresa. Porque eu falei, não, Tabata vai segurar lá. Acho que foi uns 3 meses numa pegada muito cruel. Difícil. Aí, de repente, eu peguei um gestor, um amigo meu, o Leonardo, que ele tinha comprado uma franquia de escolas. E aí, ele montou uma escola em Atibaia, me trouxe a marca pra me cuidar e começou a me ajudar. E aí, eu acho que a gente tava com 2 clientes. De 2, eu levei pra 30. Nossa. Sozinho. Mas também validou toda a tua crença de capacidade. Se ela não existir a partir de agora... E aí foi engraçado porque foram 2 anos assim, né? Caraca. Você na clínica, foram 2 anos. Daí eu consegui montar uma equipe de novo. Aí eu trouxe um funcionário de volta que já tinha trabalhado com a gente. Trouxe a nossa comadre, que era a Tânia, pra me ajudar na parte de atendimento, de tudo. E levantei a empresa. Até... falar pra Tabata, acho que de 1 ano que ela já tava na clínica, eu olhei pra ela e falei assim... Quando deu 1 ano e 4 meses, você já pode sair, pode voltar, aqui tá tranquilo pra voltar. Aí já que vocês querem saber de negócio de casal, a única coisa que eu falei pra ela, eu falei, só que você vai voltar e a empresa ela é do jeito que ela tá agora, ela não é mais do jeito que você é, então você não vai vir mudando tudo. Você vai vir respeitando o que tá acontecendo aqui. Você é a colérica da relação. Como deu que certo? foi pra você receber essa notícia? Não, quando... Deu certo, né? Deu sim. Porque quando ele falou isso, e eu já estava praticamente para sair da empresa, da clínica médica, eu achei uma franquia... Ah, verdade. Teve essa. Pra comprar, porque eu virei e falei assim, então se a gente já tem 2 negócios, né, 2 ganhos, 2 entradas distintas, vamos permanecer assim. Só que eu vou pra minha franquia. Aí deu certo de eu adquirir a franquia, porque eu falei, Dan, você continua cuidando dos clientes do jeito que tá, nós vamos estar no mesmo ambiente, vamos trabalhar, só que daí eu vou cuidar da franquia, que era cupom de desconto em nota fiscal. Então, quando você saía do estabelecimento, você era cometido por descontos para você pegar ele. Como nos Estados Unidos performa muito o desconto, era exatamente essa a ideia. E eu falei, bom, eu tenho toda a carteira de clientes, todos os comércios me conhecem, eu vou vender isso e tenho que abrir frente na cidade.
e deu super certo, né? Por quanto é- tempo? Um ano e É. pouquinho. Pra resumir, a gente comprou 5 cidades, daí depois deu problema com a franquia quebrou, isso aí eu conto dos bastidores pra não levar nenhum processo. Mas aí foi um pouquinho rápido a nossa jornada, mas a pergunta da Fê é que a gente é acelerado. A gente trabalhava junto em balada, eu e a Tabata, a gente entregava folheto, a gente começou entregando folheto na rua. Mas me pergunta, vocês, desde o dia zero, assim, já foram trabalhar juntos? Porque A eu vou gente te já falar, trabalhava. na minha cabeça é um negócio meio assim. Primeiro fortalece o relacionamento. Deixa a gente tipo, a gente se ama muito, então mesmo que a gente brigue muito no trabalho, a gente não vai terminar o casamento, aí a gente pensa em trabalhar junto. Vocês não foi assim, não? Começamos a namorar em 2004 e já trabalhávamos juntos De final de por semana. essas empresas que contratavam a gente. Então, a gente já estava junto, né? Assim, no trabalho, junto. Em 2006, a gente montou a empresa escondido, sem ninguém saber, né? Porque ainda ele estava morando com os pais dele, eu com a minha mãe. Eu falei, não, vamos montar a empresa, pra gente ter a nossa empresa. Então, montamos a empresa e depois que a gente foi morar junto. Então, foi questão de 4, 5 meses. Não, acho que deu 6, 7 meses. Montamos a empresa, depois fomos morar junto. Então, começou tudo Foi junto. tudo ao mesmo tempo. Tudo ao E mesmo uma tempo. coisa fortaleceu a outra ou uma coisa em algum momento foi atrapalhando a outra? Eu creio que fortaleceu, porque eu sempre tive prioridade, assim, na questão das coisas acontecerem do jeito que eu queria. Então, filha única, os pais fazendo todas as vontades, então tudo era do jeito que eu queria. Então, como eu fui entrando na questão de não é do meu jeito apenas, tem o jeito do Danilo, então eu fui me tornando mais flexível, mas isso com o passar de muitos anos. Gente, a Tabata chorou a primeira vez que atrasou uma conta de luz. Chorou, ela eu foi te chorar pro meu entendo. tio. Chorou. Tipo, mas o atrasou, pra vocês entenderem, foi no dia, não pagou no dia, tá? Daí no outro dia ela, você não pagou? Gente, eu fui criada com um débito automático. No dia que ele O virou... débito automático funciona quando tem dinheiro, viu? Peraí, mas eu não sabia disso. Então, o que aconteceu? No dia que ele falou, ó, não vai ter como a gente pagar a conta de luz, vai vencer, eu comecei a chorar porque eu achava que, tipo, dia seguinte iam cortar a luz, ia ficar sem a luz. Mal sabia que demorava 60 dias pra Tá acordar. tranquilo. Aprendeu na prática depois de um tempo. Eu não sabia. Eu era completamente assim, não inserida no mundo de negócios, de finanças. Então, para mim, as coisas eram assim: precisa de dinheiro, dá cheque ou cartão. Entendi. As contas vão vencer. Não, mas tá tudo em débito automático, vão ser pagas. Então, eu não tinha essa problemática na minha vida. E Nós somos de realidades diferentes. quando né? a gente foi ficar junto... As nossas famílias são de realidades financeiras bem diferentes, né? Eu nunca passei necessidade, mas minha família era um pouco não tão rica quanto a da Tabata, vamos falar o português claro. O pai dela é médico, tudo, então eles tinham uma situação financeira bem melhor. Meu pai era advogado, mas não tinha uma situação tão assim, mas ok, fui super bem criado, tudo. Então, quando a gente ficou junto, a balança era meio complicada, porque a Tabata estava acostumada com muitas coisas caras, melhores restaurantes, teve, já que é pra falar de relacionamento, depois a gente entra mais no trabalho, eu passei com a Tabata momentos muito difíceis, de chegar num restaurante e eu sempre falava, escolhe aí, até um dia que ela encheu tanto meu saco, ela falou, mano, você nunca escolhe nada. Eu falei, sabe por que eu não escolho? Porque eu não sei o que é. Ela olhou, ela começou a chorar na mesa do restaurante, eu falei, cara, eu não sei o que é. Quase chorei agora. Nossa, eu lembro porque... Daí ela olhou pra eu mim queria assim, que ele tivesse a atitude dele, sabe? E ele não tinha. E quando ele virou e falou assim pra mim, viu, tudo que tem aqui, eu não comi ou eu não conheço. vou pedir o que eu Eu não não sei. sei o que eu vou pedir. Então, assim, só que ela me levava nos restaurantes que eu não Ai, conhecia a gente. comida. Daí eu falava, escolhe aí. Vai, escolhe qualquer coisa. Aí eu falava, que monstro eu sou, né? Porque eu não Exato. sabia. Mas isso é muito louco, porque a gente vai ouvindo tanta coisa, que a gente vai construindo tantas caixinhas e a gente quer que as pessoas necessariamente ocupem essas caixinhas, né? Então você ouve aquele, não, porque o homem masculino faz isso, isso e isso, então você tem que seguir essa cartilha. E, exemplo, fazer o pedido no restaurante é o papel do homem. O homem masculino faz pedido, que absurdo, a sua mulher tem que fazer. E a gente esquece do indivíduo, né? É. Só isso. E assim, e eu fui sincero, eu sempre fui sincero com a Tabata, né? E quando
pô, são 21 anos junto, em tudo eu sempre fui sincero. Então, muitas coisas aconteceram. Eu já fiquei com a Tava já tinha uma filha. Então, assim, pra mim, tanto a minha família quanto os amigos me crucificavam. Falavam, como assim? Olha lá, pegou o kit casinha. Era o que eu mais... Se fosse bullying na época, pegou o kit casinha. Tiravam muito sarro, Tiravam Danilo. muito sarro de mim, sabe? E aí, eu fui morar com a Tabata, na casa da Tabata. Então, foram muitas coisas que eu passei. Só que eu sempre na minha. Porque... eu já era apaixonado por ela, já estava com ela, e sabia que minha vida ia melhorar com ela. E hoje, todas essas pessoas que falaram isso pra mim, quase nenhum tem uma vida tão de sucesso quanto a minha. Então eu olho pra trás e falo assim, eu fiz a escolha certa dessa maneira. Eu passei por... Segura o coração Só- do 15 minutos de episódio ainda. Editor, coloca os coraçõezinhos saindo dos olhos. Este episódio tem o oferecimento de qual drogaria, qual farmácia, pra dar caixinha de lenço, essas coisas. Não assim. faço, Gente, não vou vai. fazer propaganda de graça. Não, de Deveria graça ter. não. E aí a gente teve... Então, são várias fases da nossa vida. Eu acho que a gente construiu vários pilares no longo do tempo, sabe? A gente passou por muitos perrengues. A gente quebrou 4 vezes financeiramente. Nossa. A gente já brigou, a Thalita já falou que a gente era melhor a gente separar. Então, assim, a gente teve várias coisas que aconteceram. A última eu deixo pro final, que foi, acho que a mais pesada que aconteceu na nossa vida, mas também a gente tirou de letra, eu acho, pela maturidade. Então... ter um relacionamento, ele não é fácil. E quando você mistura com o trabalho, ele fica mais difícil ainda. E eu falo pra Tabata que eu aprendi muito com ela e pra mim, trabalhando junto. Porque eu cheguei um dia a olhar pra Tabata, Fê, e falar assim, eu não suporto mais trabalhar com você. E aí foi onde começou a ter muito atrito. Eu já ouvi isso. É meio pesado. É pesado. Eu falei pra ela, só que assim, não dava. Só que eu comecei a descobrir que não era entre eu e ela. Porque a Tabata era mandona. Eu odeio seguir alguém mandando em mim. Então assim, pô, se chegar pra mim e falar assim, Danilo, você tem que entregar tal coisa no dia 15. Beleza, cara. Eu sei que eu tenho até o dia 15. E se eu quiser deixar pra entregar no dia 15, eu vou entregar no dia 15. Ela ficava todos os dias me cobrando. Não, mas você não tá fazendo nada, você pode entregar agora. Por quê? Aí eu acho que é um erro que a gente teve também de não ter um diálogo bom. E depois a gente conseguiu esse diálogo agora e tá perfeito. Qual que era... A gente sempre esteve acostumado a ter a empresa, ter funcionários. Então, eram os dois cabeças, eu cuidava de uma área e ela cuidava de outra. E a gente delegava. Quando isso acabou e virou eu e ela achava que eu era o funcionário dela. Ah, entendi. E aí vinha. Ele diz aquilo que ele sente. Sim, o que eu sinto. Ele sentia Olha lá, que ih, por eu olha lá. impor, Isso é ou eu comunicação não solicitar, violenta. ou eu mandar ele fazer alguma coisa, acionava pra ele. A resistência subia Nossa, na hora. ela acha que eu sou funcionário? Peraí, pedir, a gente pede tudo o tempo todo pra todo mundo. Só que pra ele, quem ela é? Por que ela está pedindo pra mim? É que ela Entende? pedia com jeitinho amoroso, Mas, gente, sempre mas foi. isso aí acho que é coisa de homem, tá? Vou te falar. A última vez que eu ouvi isso do Pietro, foi que assim, a gente tem combinado que é como a gente tá só com um carro ainda, eu tenho que sair pra gravação, não sei o que, eu preciso do carro e ele precisa se organizar na rotina dele quando ele vai precisar. Então a gente tem combinado que sempre que é um compromisso que vai usar o carro, a gente compartilha a agenda. Eu mando invite pra ele. Eu mandei. Aí esses dias ele, mas você não falou que ia usar o carro. Eu falei, mandei sim, olha aí na agenda. Tá no invite. Aí ele, você acha que eu sou seu funcionário? Pra eu ter que ficar olhando a sua agenda? Eu sou seu assistente agora? Eu falei, Mas Ó, bravinho. é mal da gente, eu O falo. Isso é Danilo- coisa de homem. É? gente, Google Maps, Waze, não importa. O Danilo, ele se recusa até seguir a ordem quando a moça vira e fala, vire à direita, Não vai ele mais. vira à esquerda. Aí eu falo, você tá Então. vendo como você é teimoso, cara? Mas por Você não quê? quer nem Não. seguir a ordem do Waze. Cara, eu sinto meu Isso eu instinto. entendi. Às vezes ele tá errado. Nem liga o Waze, nem liga. Vai assim no feeling. O Pedro esses dias veio com uma dessa também. A gente fica viciado em Waze, a gente não decora mais os caminhos. Não vou ficar andando com o GPS mais. Meu Deus. tá Eu acho bom. que ele, na verdade, não Vamos lá. aguenta aquela voz mandando ele fazer alguma Mas- coisa, mas- entendeu? Deve ser isso. Edinho, Mas- isso é coisa de homem, Edinho? Você é assim também? Ah, então tá. E você é- não se sente incomodado daquela voz falando, mas e se vire a à Tamires- direita. Mas se a Tamires mandar você lavar a louça, você acha ruim? Não, aí eu tenho que lavar. Eu já comprometi que Não, eu aprendi, são 21 anos, ó, quem tá assistindo aprende, 21 anos, a última palavra sempre é a nossa, sim senhora, e continua, e não tá vai tudo mudar. certo. E não, deu problema com louça, faz que nem eu, comprei uma máquina de lavar louça, resolveu o Cara, problema, isso cara. salva relacionamentos. Salvou, a gente Sério, tava brigando isso- demais, e ó, vou falar, essas Sim. brigas eram há 6, 7 meses atrás.
Não, né? já tem um ano já. Já tem um ano? Já. Então já tem um Ah, ano, é que eu sou filho, eu e super Pedro bom de... compramos 2 meses de casado, a gente já entendeu que ou a gente se comprava uma máquina de lavar louça ou o nosso relacionamento é isso. E a galera não entende, Meu porque olha, Deus. olha a nossa fase, Fê. Fora trabalhar junto, eu já entrei na Tabata, ela já tinha uma filha, então assim, a Nicole tinha 4 anos, então assim, eu já entrei numa contexto numa rotina. rotina completamente diferente. A Tabata já queria engravidar de tudo quanto é jeito, já 1 ano morando junto, a Tabata já estava grávida, porque ela queria. E, meu, se eu contar tudo que a Tabata já fez, aqui a gente fica 2 horas. Não, eu cheguei no médico, ele falou assim, olha, você tá com muita dor, né? Eu tinha endometriose, rapidinho só pro pessoal saber. Eu falei, tá, e o que eu faço? Ele, de 2 uma, ou você engravida, ou a gente troca, suspende a sua menstruação por conta da endometriose. Eu falei, beleza, eu já tô sem tomar remédio, eu tô querendo engravidar e não tô conseguindo. Não tá conseguindo? Não. Toma remédio pra ovular. Mas você pode ter gêmeos. Eu falei, não tem problema. Se vier gêmeos, melhor ainda. Minha avó é irmã gêmea, tá tudo certo. Puta, e daí da parte da minha avó também, as irmãs, ela falou, nossa, Gente. falei, agora deu, né? Aí eu retardada, completamente. Mas foi muito engraçado, porque daí tem o Murilo, que você conhece, né? O Murilo foi gerado em meia trompa, porque a Tabata tinha um problema e ela não sabia. Da primeira cirurgia dela, da Nicole, por ela ter 15 anos, ela teve uma parada cardíaca e costuraram ela muito rápido, ficou complacente os órgãos dela. Aderente, isso. Ficou junto e o médico falou, não sei como o Murilo veio, é Deus. O Murilo nasceu por Deus. Porque, eu não tive assim, nada na gravidez toda. Pra depois, a hora da mesa de cirurgia, eu fiquei acho que 3 ou 4 horas depois do trabalho de parto. E eu assisti o parto do Murilo, deu complicação no parto do Murilo, aí eu tive que o médico me tirou de lá, aí eu fiquei muito nervoso, porque demorou, aí o médico chegou... Eu tenho uma cena que eu vejo o doutor Ubiratã entrando no quarto, e a hora que ele abre a porta do quarto, eu falo, você não me vem com notícia ruim. Porque eu tava tão nervoso e a cabeça já tava... Ele, mas não, que notícia ruim, vem cá. Aí eu... Ele falou, aconteceu isso, ele falou, só que eu tenho uma coisa pra te falar. Aí eu... Aí aquele coração para, né? Daqueles segundos que parece que o cara vai falar. A pressão cai, você já tem que se segurar. Ele falou, eu tive que fazer uma coisa, pode ser que você não concorde agora, mas a gente vai ter que conversar sobre. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu tive que laquear a Tabata. Aí eu, tá bom. E a Tabata tá bem, o bebê tá bem. Eu falei, não, tá tudo bem. É reversível, mas eu, como seu amigo e seu médico, nunca tiraria isso pra Tabata tentar ter um filho, porque você vai ter que escolher entre a Tabata e a próxima criança. Aí aquilo, pum. Nossa. Aí deu briga, minha sogra brigou com o médico, que não podia ter feito isso. Pararam o hospital inteiro, porque como é que tinha laqueado uma pessoa de 23, 24 anos. Nossa vida Meu é pai louca, veio de Maceió pra conversar com o médico, porque de médico pra médico entender que foi tudo ok, ele fez o que tinha que ser. Foi aí que ele contou e falou assim... Mas hoje eu entendo a minha pressa pra ter filho. Eu acho que eu já estava sendo acometida por alguma coisa de tipo, vambora. Porque se eu esperasse, eu não teria o Murilo. Então Seu corpo já estava te dizendo. Então são fases da nossa vida muito louca que a gente foi passando com o tempo e tudo isso trabalhando junto, tudo isso passando perrengue junto. E tendo filho sem estar estruturado, completamente sem estar estruturado, sem dinheiro, sabe? Então a gente passou por muitas provações pra gente chegar onde a gente chegou. E eu falo, faria tudo de novo, por conta do relacionamento. Eu acho que as pessoas... Eu falo muito isso lá no nosso podcast. Eu me considero, Fernando, uma pessoa de sucesso. O sucesso pra mim não é financeiro. É minha família. Então, assim, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com a minha esposa, que antes eu brigava muito, mas assim, a gente se encontrou com o meu filho. Então, o que o Edinho faz aqui é o meu filho que faz lá. Então, é prazeroso saber disso. Então, se a gente tá num dia dos namorados falando pras pessoas, se a pessoa tá em casa ali... Se entendam, é só isso. Porque um bom diálogo faz com que a gente consiga trabalhar junto. E se vê que não vai dar, não trabalha. Porque vai afetar no relacionamento. Exato. Você sabe que não força. Essa foi uma conversa que eu e o Pedro tivemos que ter. Porque quando a gente se conhece... É que assim, né? O contexto que a gente se conheceu foi... Aquele meu vídeo do bambu lá que viralizou foi coisa de, sei lá, 6 meses que eu tinha conhecido o Pedro. E o Pedro era estrategista. Eu já tava com curso na Hotmart, que eu nunca lancei, assim, porque eu tava com medo, procrastinando e tal. Aí o vídeo viralizou. Ele, cara, a gente precisa vender alguma coisa pra aproveitar esse boom. E eu, cara, tenho o curso. Aí, beleza, fomos trabalhar junto. Cara, a gente ficou nesse perrengue, acho que mais de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas, assim, perrengue. Por quê? Eu venho de uma escola publicitária, que, apesar de não parecer, dá conflito com copy.
né? É tipo jornalista e copy, dá conflito. Tá todo mundo falando de escrita, mas o jeito de escrever é diferente. Então, Pedro repetia, sei lá, 3 vezes a palavra você na frase. Mano, péssimo esse texto e não sei o quê. Então, essas coisinhas, assim, começaram. Até que chegou uma hora que a gente teve essa conversa. Falou, cara, ou a gente trabalha junto, ou a gente é casado. Pelo menos até a gente entender como fazer isso aqui funcionar, por mais complementar que as expertises sejam, a gente não vai, porque senão a gente vai ter que abrir mão do casamento. A gente teve que ter essa conversa. E foi bem ruim, porque eu falei pra ele, fiquei muito, muito chateada quando ele falou isso pra mim, porque eu falei pra ele, parece que você tá desistindo de mim. Eu fiquei muito triste, sabe? Porque a gente não conseguiu encontrar. E a minha referência foi dos meus pais trabalhando junto a vida toda. Então, eu me senti super, assim, fracassada de não ter conseguido trabalhar junto. Olha que louco, né? Mas são fases. Mas é uma cobrança sua interna. Pois é. Entendeu? E a gente tem que levar em conta que o porquê que a gente escolhe uma pessoa para estar com ela, no amor, na dor, na hora da risada, do perrengue, da conta paga, na hora da comemoração, e a gente opta por não ter conversas difíceis com essa pessoa. Pois é. Porque o que a gente evita? A gente se evita o quê? Falar sobre o que a gente sente ou ouvir aquilo que a gente não gostaria. Então, quando você se coloca num papel de tá bom, eu tô pronta para ter essa conversa e dou o que doer e eu não vou querer tacar nada na parede, eu não vou perder o meu eixo, não vou perder a minha calma, aí fica tudo mais fácil. Teve até uma época que eu virei e falei pro Dan, tá muito difícil eu conseguir falar sobre mim. Porque eu começo a falar sobre mim, você já... Eu só tô querendo falar sobre aquilo que eu tô sentindo. Aí ele... Então, beleza. Não sentir que isso é um ataque, Exatamente. né? Que é uma acusação. É porque a gente tem um problema de... Marido e mulher tem a resistência. Isso eu aprendi num episódio com um psicanalista que falou lá. Ele falou assim, cara, a sua resistência sempre vai subir com alguém muito próximo de você. Inclusive com a sua mulher. Você não vai aceitar e vice-versa. A resistência sobe. Porque eu falava assim, poxa, mas com o fulano, a Tabata não fala assim. E comigo, daí eu chegava perto e falava assim, mano, você tem que tirar o pé comigo. Você tem que tirar o pé comigo. Aqui dentro a gente não é marido e mulher. Só que, mano, posso falar? Não funciona. Existe, é. Não funciona porque é um negócio que você tenta colocar, só que o diálogo resolve. E eu tava por passar por muitos perrengues, muitas coisas difíceis. Eu acho que não teve nada pior do que a gente já passou, que vai acontecer ainda na nossa vida. Porque aí a gente sempre conseguiu dar uma volta por cima, porque é muito relativo você enxergar o que tá ruim. Então, esses dias eu até escutei uma frase. Você tem que fazer que nem um drone. Você sobe e olha de cima. Aí você olha de cima, deixa eu ver o que tá acontecendo pra você conseguir ter uma amplitude maior do que tá. Às vezes é um negocinho tão bobo que você tá brigando. Por quê? Faltou dinheiro, você briga. Ah, deu um problema com o funcionário, você briga. Ah, porque o cliente encheu o saco, você briga. Porque daí ela ia brigar comigo ou eu brigava com ela. Ah, perdeu o cliente porque foi você que não atendeu direito. Ah, porque você não soube fazer. Aí a gente parou com tudo isso e falou assim, vamos olhar pra gente. Então, foram vários anos dessa maneira, assim, e acho que se a gente colocar em todo esse tempo trabalhando, as brigas são poucas no trabalho. Só Não, que... no trabalho não. Não, no trabalho também. No nosso casamento. Quase nem sempre, briga. no casamento Quase não nem briga. briga. Agora, no trabalho... No trabalho, assim, mas foi diminuindo. entendi. E o que eu percebi? Que não era só entre eu e a Tabata, era o que a gente fazia, que a gente tava cansado. Cara, isso é muito real. Isso é muito real. E não saber... Aí entra uma questão de autoconhecimento, né? Vocês acham que vocês ampliarem, né, essa percepção a respeito de vocês mesmos ao longo do tempo foi essencial para melhorar o relacionamento e trabalhar junto? Ou vocês acham que não? Foi tudo meio simultâneo? Sinceramente, eu não sei qual foi o momento que eu fui acometida por olhar para nós. Porque eu vim de um relacionamento falido dos meus pais, que eu lembro até hoje, uma vez que eu chamei a atenção do Danilo, que eu achei a coisa mais linda, os pais dele dando as mãos, se abraçando na garagem, na hora que a gente estava entrando no carro para ir embora e dando um beijo. Eu não via isso no casamento do meu pai e da minha mãe. Então, meu pai e minha mãe apenas andarem juntos e eles terem uma vida que se viam uma vez por semana era uma coisa normal. Entendeu? Então, eu não sabia. Gente, eu falava, eu te amo meu pai não respondia, eu te amo, ele falava obrigado. Então, era uma coisa assim, meia dura. E que eu fui procurar no Danilo, então, procurando de um modo errado, mas para chegar na sua resposta. Eu, até agora, não consegui identificar qual foi o momento, como diz o Danilo, desse olhar aí ampliado, de que eu falei, eu preciso olhar para nós. Não apenas na nossa relação e o que tumultua
a relação em si. Eu não sei se eu me fiz clara. Não, entendi. Eu não sei se eu me fiz clara. Entendi. Pra mim, eu acho que as adversidades, elas foram amadurecendo. Só que a Tabata, ela tem um lado workaholic dela que ela só trabalha e ela olha pro trabalho e ela tem isso, mas eu sei que hoje, com a maturidade, com os livros, eu entendo que são crenças que ela está quebrando de provações que ela tinha que fazer isso para os outros. Tá. E ela tá entendendo que hoje ela não precisa mais provar nada pra ninguém. É pra ela só e ok. E aí a gente, né? Ela não tem que ser, como que eu posso falar, uma pessoa que precisa tanto de provação como ela tinha antes. Porque eu consigo, eu posso, eu faço. Só que isso demorou com o tempo pra ela entender. E só que também, Fê, o marido, ele tem que ter a posição dele. Ele tem que saber a hora dele ser marido. E ele tem que saber a hora dele ser o cara mais companheiro possível. Isso que eu brinco às vezes, que eu falo, que um dia ainda eu vou lançar um curso Mas peraí, aonde se difere o ser marido e ser companheiro? Tô falando, Obrigada. tô indo lá, tô contando. Não, é que eu quero chegar no seu ponto de vista pra discordar. Eu tô contando a história, lógico. Eu tô contando a história pra você entender. Discordar, você vai discordar sempre. Mas o que acontece? Eu entendi que o apoio, ele tem que ser muito intencional na hora que você vai chegar e falar com a sua esposa. Porque quando você entra como marido, você abrir a porta do carro, é sua obrigação de você servir, de você ser provedor, existe tudo isso. Mas a mulher também, ela quer ter o espaço dela, ela quer poder também se destacar, ela quer poder ter o momento de brilho dela. E o homem, ele tem que entender isso. E ele tem que apoiar. Porque às vezes ele não apoia. Às vezes ele quer só o lado dele, e aí a hora que o negócio estoura, estoura para todos os lados. Então, o meu ponto de vista hoje é que as pessoas, elas estão muito individualistas. Nos dias de hoje, principalmente. As pessoas não querem mais namorar, não querem mais ter filho. Eu acho que o relacionamento é pela internet. E não conseguem conviver. Porque é muito difícil você conviver com outra pessoa. Porque ela é diferente de você. E você só vai entender isso quando você olhar você pra dentro e falar assim, cara, ela tem os defeitos dela, como eu tenho todos os meus. E a gente junto tem que se completar. E entender isso. Porque... quando eu falei pra Tabata, eu não suporto mais trabalhar com você, não era pra Tabata, minha esposa. Era para o nosso modelo de negócio. Porque eu não queria mais aquilo. E eu fui arrastando aquilo. E aí, em quem que eu estourava? Nela. Em algum momento as coisas se confundem, né? Mas é engraçado que vocês já falaram vários momentos aqui de perguntas que eu fiz, vocês falaram de... com o tempo a gente foi amadurecendo. E o que eu vejo é que hoje não tá dando tempo de as pessoas amadurecerem. Porque no primeiro conflito, as coisas estão muito líquidas, né? Os relacionamentos estão muito líquidos. Então, não dá tempo de amadurecer. Não dá tempo. Gente, é engraçado, porque cada dia mais as pessoas estão começando a se relacionar mais velhas. Relacionamento sério, casamento mesmo. Eu mesma casei com 31 anos. Né? Eu, quando era criança, achava que com 20 e poucos eu já tá casada com filho, porque era a referência que eu tinha. Minha mãe casou com 18 anos, né? Mas não, e Pedro, quando a gente casou, ele tinha o quê? 38. Então, assim, você tem todo um arsenal de vida, não é nem histórico, mas você tem um arsenal de vida, a depender da tua história. Você vem carregado de tal, acho que trauma, assim, todo mundo tem, mas a depender do que você viveu, são questões mais difíceis, né, de contornar, que podem impactar mais diretamente o relacionamento. E a gente não tem paciência, né? A gente acha que a gente viveu 30 anos, 35 anos, e que em 6 meses com alguém a gente tem que ter se entendido. Tem que cair um anjo vir do céu, benzer os dois, e a partir de agora vocês nunca mais terão conflitos. Uma das coisas que eu vejo e aponto como a mais errada que os casais cometem é o seguinte: quando você inicia a relação com a sua esposa, com o seu, né, marido, que ainda é namorado, você se arruma, você compra um bombom, gente, um sonho de valsa, você faz um bilhetinho, você dá um sorriso, um beijo inesperado, você faz um carinho no carro, você dá um abraço no meio da rua do nada. Então, de tudo para demonstrar o seu amor e ir conquistando o espaço que aquela pessoa está dando para você. Porque em qual momento, pós-casamento, isso cessa, isso para? Porque começamos, então, a viver um piloto automático, pela rotina de sair para trabalhar, de lavar a louça, de guardar a roupa, de lavar a roupa, de levar cachorro para passear, de levar carro no mecânico.
e ficamos em piloto automático. E cadê a relação de vocês no meio disso tudo? Então, uma coisa que eu sempre priorizei, que acho que foi intuitivamente, porque eu não tive nenhum tipo de casal espelho para trás na minha família, mas de surpreender, de certa forma, o Danilo. E o surpreender, gente, não é presente, não é dinheiro, não é lingerie. Eu tô indo além disso. Lingerie é legal. Se quiser surpreender com lingerie sempre, tá É ótimo. legal, é bem legal. Você adora ser surpreendido? Adoro ser surpreendido. É legal. Eu vou comprar uma bege. Tá, bege não é Uma legal. bege, Bege não é legal. bem bonita. Aí é a surpresa ruim, né? bem surpresa ruim, é aquela surpresa que você não queria confortável. ver. Mas cadê aquele mínimo de uma mesa posta, de um carinho? Do nada, às vezes eu falo, vem cá, me dá um abraço. Ontem ainda eu falei pra ele, eu tô com frio. Eu falei, eu não quero saber do seu frio, eu só quero um abraço. Pra mostrar que existe nós ainda, que existe pele, existe tato, existe cheiro. E O relacionamento precisa disso. E os casais deletam isso. Aí você vai esperar ter um final de semana pra vocês saírem pra jantar, pra tomar Uma data vinho. comemorativa, não existe. E acaba, tipo assim, são dois estranhos sentados à mesa, cada um com a sua rotina, seja de trabalho, ou algum No familiar celular. mandando mensagem no celular, e não teve nada. Um E, relacionamento... gente, não é sexo, tá? É contato, é amor, é afeto, é carinho. É aquele negócio que, não dá pra eu catar a Fernanda o tempo todo. Adoro a Fernanda. Catar ela e ficar apertando toda hora e beijando, abraçando no bom sentido, gente. Porque hoje em dia também não dá pra falar assim. Mas, poxa, se você ama a pessoa, esteja com ela, porque pode ser o último, entendeu? O relacionamento, O último. eu prezo assim, o relacionamento por estar tanto tempo junto, o que acontece? Ele é uma conquista diária, você não pode perder isso. Você não pode perder isso. É um namoro eterno. Porque se você abandonar isso, perde o encanto. E não é um amor só que ele... Porque amar uma pessoa é muito significativo. Mas precisa sempre ter aquele encanto. Se não tiver, se perder o encanto, você tem que começar de novo pra fazer. Porque a pessoa não vai te deixar de te amar do dia pra noite. Mas ela começa a perder o encanto por você. A admiração. E aí começa, daí vem respeito, daí vem várias coisas. Mas todo sábado eu dou flor pra Tabata. Se não for no sábado, é domingo. Eu compro um buquê de flor, porque daí Eu já sugeri pro Pedro adaptar esse Essa hábito ideia, pra gente, assim, mas ainda Eu vou falar com ele, vou falar com ele. Tô Meus- confiante que ainda vai dar certo. Eu vou conversar com ele, pra ele fazer isso. Pedro, ó. Tem um cupom de desconto aqui, ó. Eu vou fazer uma propaganda. Aquele lá assim, fora. todo sábado a Tabata posta a flor, aí coloca Dani Lices, eu só encaminhando os stories. Não, Aí, que ó. bonita essa flor. Essa A flor flor é é bonita. bonita, ó. Mas, assim, não foi sempre que eu fiz isso. Tem anos já que eu faço. E eu sempre fui falar, caramba, pô, você tá fudendo a classe. Um monte de amigo meu fala, Alguns cara, mas amigos não é. falou Só que ele tá acabando com a classe. Só que existe... Pelo contrário, queridos, estou aqui, ó, elevando a classe. Só que Vocês é existe precisam- algo por trás de tudo isso, sabe? Que são coisas que só eu e a Tabata a gente sabe. E não é o presente, é o ato. Então, quantas vezes no Exato. café da manhã eu saio andar com o cachorro, aí tem uma florzinha bonitinha na rua, eu pego e tá no prato dela pra ela... Quando acordar, Quando tomar ela um café, acordar. ter a flor ali. Não deixar ter individualismo, entendeu? Você fiz só pra mim e depois a Tabata faz pra ela, entendeu? Não, é um conjunto. Tá, você quer fazer tal coisa comigo? Não é deixar... Porque senão você entra num piloto automático e cada um vai tomando uma rotina diferente. E a hora que você vê, vocês já estão muito longe a distância. Daí você tem que, de novo, ir buscar. Então, um carinho, um ato de, pô, obrigado, um eu te amo. E o que a Tabata falou é muito real. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser o último eu te amo. Entendeu? Então, viver todos os dias do seu amor como se fosse o último dia. Que volta naquilo que eu Mas falei. o sexo é importante também, eu acho. Deixa eu Eu falar. acho que é importante fazer esse parênteses. É importante. É importante no relacionamento. Presente, o Thiago Brunet já falou isso. Presentes é importante, sexo é importante e diálogo ele é muito importante. Porque é um relacionamento. Mas é Que mesmo, nem- porque sexo é o que sela o relacionamento ser um casamento. Se não Exato, fosse e o qualquer- cara que casa... Senão você se relaciona com qualquer E pessoa. eu vou falar, o cara que casa achando que é aquela piada que todo mundo faz, vou casar pra transar mais, é mentira, né? Porque todo mundo fala, vai transar menos. Não, cara. Se você começar a acontecer isso, já sente o sinalzinho vermelho que algo errado está acontecendo. Né? Algo tá fora do algo prumo. está fora do prumo. Lógico, você não precisa atrasar todo dia. Gostaríamos, né? Às vezes seria muito bom. Mas não é assim que funciona. Mas é a qualidade, é o momento,
tudo isso envolve um relacionamento. Nem eu tenho a sorte de que... Puta, se eu fizer essa piada aqui vai ser muito ruim, mas vou fazer. Eu tenho a sorte de eu transo com a sócia. Ótimo. Entendeu? Então, assim, é legal. Então, porque às vezes a gente sentar no escritório, hoje eu vou comer a sócia mais tarde. Vai ter aquela brincadeira. E eu Ou sempre, no escritório, não é nem mais tarde. mais tarde aqui no escritório. E eu sempre fiz essa brincadeira com a Tabata. Teve um dia que foi muito engraçado. Baguncinha no trabalho. Bagunça no Teve uma trabalho. coisa, é. e não tem problema nenhum, né? Não é assédio, não é nada. É bom que o patrão não pega, né? E o patrão não pega. Eu lembro O uma- bom é que não dá processo trabalhista. A melhor parte A é melhor essa. coisa é essa. E teve uma vez que foi muito engraçado que eu lembrei agora. A gente tava na agência e aí eu era aniversário da Tava, todo dia dos namorados, não lembro, acho que era dia dos namorados. Eu cheguei, né, com uma sacolinha assim, de uma loja lá de Atibaia, que todo mundo sabia que essa loja é só de lingerie. Cheguei com um presente pra Tava também, o escritório inteiro. Uhul, hoje tem, né? Eu comprei a lingerie pra Tava, eu falei assim, a gente vai sair jantar junto hoje, hein? E o Murilo não vai estar em casa, né? Aí eu fiz toda essa brincadeira. Cara, foi um dia maravilhoso. Você não fez essa brincadeira. Não fiz, né? Você virou e falou assim, esse aqui é um presente pra você usar hoje à noite, porque nós vamos sair pra jantar. Foi isso. Usar Sabe que pra ela, jantar, ela quis só contar jantar. mais. Entendi. Pra jantar. Quem Se sabe for- você pode ser a janta. Tem todo um. Ele queria sair pra tomar um vinho, um banho, entendeu? Quem sabe. Alguma coisa mais Entendi. assim. Mas isso não pode apagar, sabe? E assim, eu falo pra você, não somos um casal perfeito. E nem quero ser. Existe E casal nem quero perfeito? ser. E nem quero ser, porque eu acho que a perfeição no não Instagram, existe. né? Só no Instagram. Ninguém posta a mulher no banheiro, ninguém posta vocês brigando. É só um negócio legal. Mas eu vejo muito, Fê, que a mentira que as pessoas... elas acreditam na sua própria mentira. Que um relacionamento perfeito. Cara, não tem. Eu e a Tabata, a gente briga pra caramba. Entendeu? Ela acorda com bafo, eu também. Entendeu? Isso acontece. Só que como você convive. Que outro dia teve uma pessoa que mandou um relato pra mim, conversou comigo sobre, falou, cara, tá difícil meu relacionamento. Pô, minha mulher engordou demais. Eu também engordei, eu tô querendo puxar ela pra academia. Pô, minha mulher fica o dia inteiro de calça e moletom e camiseta furada em casa. Eu falei, cara, é um sinal de vocês sentarem e conversarem. Porque E é delicado, né? você precisa ter o seu momento também, mas vamos tentar puxar, vamos tentar mudar tudo isso. Porque realmente. Porque, pô, aí começa aquele negócio e vira um amigo dentro de casa. Exato. E pior, e quando viram dois estranhos? Que não se conhecem mais? Cada um no seu próprio canto, com sua própria rotina. Mas sabe o que eu penso, que eu percebo? Inclusive, assim, vai fazer 3 anos ainda que eu tô casada, né? Ainda tem muito arroz e feijão pra comer. Sim. Mas o que eu percebo é que muita coisa, que quando a gente tava se conhecendo, namorando, a gente considerava como um mimo, depois de casado você passa a achar que é obrigação. Entende? Acho que no sábado você até comentou alguma coisa assim, né? Que ela tava te cobrando, você falou, cara, se virar obrigação, eu não quero mais. Mas eu falei isso pra ela uma Né? vez. No E às café vezes da é manhã. coisa- Isso. Porque, tipo assim, no começo, se você faz o café da manhã, é porque você está querendo agradar ela. Aí depois de casado, agora você tem a obrigação de fazer o café da manhã. No café da manhã foi porque eu sempre vou no mercado de manhã. Eu gosto. Eu saio, vou no mercado de manhã. Porque eu gosto. O Murilo tinha 2, 3 anos, ele ia comigo. E teve uma época que acho que eu não ia, ou aconteceu alguma coisa, e a Tabata começou a me cobrar. Aí passou um tempo, só que a gente já tava meio com farpas, a gente um dia daí é o diálogo. Você tem que eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo jeito que eu posso levantar, pegar o carro e ir no mercado, você também sabe dirigir, sabe ir no mercado e você pode buscar o café. A partir do momento que virar uma obrigação pra mim, que você acorda e o café tem que estar pronto, aí já não é mais um prazer. Aí a gente conversou, aí mudou tudo, assim, mas eu faço porque eu gosto. Então, ponto. Mas também ela não me cobra mais, porque daí tem o lado meu capricorniano que é chato. Se começar a me cobrar, eu vou azedar. Então, mas isso eu acho que eu não entendo nada de signo, tá? Posso até falar, mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Porque eu acho que fica ruim pros dois quando passa a ser obrigação, porque você se sente cobrado e você sente que ele não fez, porque ele não tá nem aí, porque ele já tá largando Ele pra tá lá. em falta comigo. E não de quer todo saber jeito, de agradar mais. dos dois lados isso se torna ruim. Só que ao mesmo tempo, não é simples não gerar essa expectativa, né? Eu brincava com ele, quando a gente começou a namorar, ele fazia café na cama todo sábado. Aí eu ainda brinquei não, profetizei, né? Profetizei errado. Isso aqui eu quero ver durar mais de 6 meses, isso aqui, que tá bom Palavra demais tem pra poder, você. Fernanda. Exato, palavra tem Você poder. jogou errado. Entendeu? Eu joguei errado. E, menina, sabe que é uma dificuldade muito grande que eu tenho? Eu já falei isso em vários episódios aqui, que depois que eu casei, eu entrei numa crise de identidade muito louca, né? Eu sempre quis casar, mas depois que eu casei, eu caí num universo paralelo que era totalmente diferente de tudo que eu já tinha imaginado na minha vida.
E foi muito difícil, porque assim, cara, agora que a gente tá conseguindo cada um ocupar o seu lugar. Sabe? Mas não é fácil. Se Cara, foi vocês, muito se complexo. fizer parte do plano de vocês ter filho, vai ser o seu próximo universo paralelo. Pois é, Porque você não se reconhece mais e você se torna outra pessoa. pois é. E aí menina. foi a parte legal. Entendeu? Mas isso aí que você tá falando é até bom. Vou pegar esse recorte e mandar pro Pietro. Não, sabe por quê? Porque assim, no segundo encontro com o Pietro, eu falei pra ele, eu não pretendo ter filhos. Como eu tava assim, muito decidida com relação a isso, eu não saí com muitas pessoas na vida, mas meia dúzia que eu saí, eu já falava isso logo de cara. Porque eu falei, cara, não adianta se gostar tal, se um ponto muito decisivo da vida for muito diferente... Eu tava muito petulante nessa fase. Nossa, o Pedro fala que eu tava muito chata. Porque eu tava assim, cara, eu sou assim mesmo, se você gostar, você fica, se não gostar, você vai embora. Tava muito quer, chatinha. tchau. Tava assim. E aí, no segundo encontro, eu já falei, cara, eu não pretendo ter filhos, como é que é isso pra você? Assim, na lata. Aí ele, não, também não penso e tal. Eu falei, então, beleza. Aí foi a gente casar, dia 2, quero ter filhos. Eu falei, então agora a gente tem um problema, né? Só que aí, assim... É que eu falei pra eles, nunca foi uma coisa pra mim assim, nossa, de jeito nenhum, eu tenho paura, não é isso. Mas a construção que eu fui fazendo da minha vida, e até acho que as pessoas com quem eu me relacionei antes, não construíram em mim esse desejo, né? Mas enfim, aí, o que acontece? Eu falei pro Pedro, falei, cara, a gente precisa, antes de ter filho, conseguir ter algumas coisas organizadas. Sabe? A gente Tipo, precisa agora ter alguns você- alinhamentos. agora- A terapia. agora, Não, a gente tipo- tem que ter alguns... Você quer ver um alinhamento que parece besta, mas pra quê? Que agora que vocês estão começando nesse universo mais, tipo, de igreja e tudo mais, né? E vocês já estão indo juntos, então acho que esse já não é um problema que vocês vão enfrentar. Mas eu cresci numa denominação muito diferente da denominação que o Pietro se batizou. Então, parece que não, mas é um ponto, cara, pode causar muito conflito. Porque eu vou ter filho, vai em qual igreja? O que a gente vai ensinar pra essa criança a respeito de Deus? Que você tem tem pontos mais que inclusive são os mais importantes, que a gente pensa exatamente igual, mas tem alguns pontos que são dogmas mais específicos da religião que a gente pensa diferente. Como que a gente vai fazer? A gente vai precisar ter que conversar sobre isso. E se você não vai acreditar no que eu acredito e você não vai acreditar, a gente vai ter que achar um ponto comum, porque a gente vai ter uma terceira pessoa para ensinar, sabe? E aí entra um ponto que eu tava aqui na mente perguntar para vocês, que eu percebo que são de certa forma, desafios, dificuldades que quem começa a se relacionar mais velho enfrenta. Porque eu falo, gente, minha mãe e meu pai, eles começaram a namorar, tinham 14 anos, com 18 eles casaram, construíram tudo junto. Então, assim, não tem muito desses pontos. Agora, quando a gente vai se relacionar mais velho, além de toda a bagagem, você vem com muitas coisas já formadas, né? Ideias formadas. Você quer ver um negócio quando eu fiquei, tipo, 1 ano e meio solteira antes de conhecer o Pietro. Gente, a minha lista era infinita de coisas, né, pra eu me relacionar. Eu falava assim, gente, não tem como eu namorar alguém que só gosta de ouvir sertanejo. Porque eu não consigo ficar ouvindo sertanejo. Você imagina eu daqui pra praia, a pessoa Bora, quer tá. sertanejo. Ferrou. Não, mas cai. Mas Falou mal do Entende? sertanejo, Mas o que ela eu quer- quero ouvir de vocês é isso, assim, se vocês percebem que o fato de vocês terem começado a namorar e se relacionar cedo foi um ponto positivo, ou vocês acham que isso seria indiferente? Bom, antes de responder sua pergunta, eu vou pro que você estava falando. Se é para você ser inflexível, era para você viver sozinha. Pois é. Trabalhar sozinha, não se relacionar, porque o tempo todo você tem que ser flexível com relação a contratos trabalhistas, com relação a cliente, a negociações, com familiares. Você vai ser flexível, porque se você não gosta da opinião de uma pessoa da família, você vai cortar ela, vai deletar ela, ejetar ela da sua vida. Então não tem como. Casamento é a mesma coisa. Mas as pessoas estão assim hoje, né? Tá muito assim. Não gosto, não concordo, então a gente não se relaciona e pronto, As acabou. pessoas são individualistas, né? E elas não estão mais querendo ter outra pessoa, porque elas estão discordando demais. Cara, são 2 pessoas diferentes, não vão ser iguais. Não vão. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. E não como faz o negócio não funcionar vai ser. a partir disso? O que acontece? Eu, com a Tabata, vamos supor assim, eu acho que 3, 4 a 5 anos foi muito difícil. 5 anos? Então eu tô no tempo. Muito ainda. difícil. Tá. Não vou te falar o porquê. Tá, tudo bem. A Tabata teve um relacionamento tóxico. Muito difícil. E ela teve uma filha, então, fruto desse relacionamento. E a gente já começou com o kit casinha, que é o que eu falei brincando que todo mundo falava pra mim. Então, assim, eu já entendia como ela era como mãe. Então, pra mim, não mudaria quando ela
fosse ter filho, né? Que já tanto era é- a mesma pessoa, Tanto que né? não mudou, pra mim foi ótimo. Eu já sabia lidar com aquilo, com aquela situação. Só que era uma outra situação. Tudo que ela sofreu no relacionamento anterior, ele era colocado em mim. Então, o que acontecia? Ela demorou muito pra falar pra mim, eu te amo. Eu não podia sair de casa, eu não podia fazer nada, eu não podia ir com meus amigos porque ela achava que eu ia trair. Então foi um espelho que ela usou. E eu sofri demais nessa época. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Só que eu tinha feito uma escolha de ficar com ela. Então, assim, eu me anulei, e ela sabe disso por muito tempo. Por muito tempo. Meus amigos falavam, pô, cara, você é mó pau mandado. Eu falo, sou. É porque eu sou. Porque eu lutava por uma coisa. E aí, a hora que ela ficou grávida, eu tive o Murilo, eu falei, agora eu vou lutar muito mais por isso. Porque a gente já teve problemas, a gente já brigou pra caramba. Não que filho segura, que as pessoas se enganam, Pelo que filho contrário. vai segurar. Mas ele fortalece se você está disposto a realmente ter uma família. Ele fortalece. Isso é bíblico. Você que acredita em Deus, Deus já sabe o seu futuro. Se você vai ter filhos, se você não vai ter. A gente tá aqui pra servi-lo. Né? Então a gente sabe muito bem disso. E é a família, é uma construção de uma família. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem. E a gente tem que respeitar. Mas às vezes o seu querer é diferente do dele e vai acontecer e você vai falar, poxa, obrigado Deus por você ter me constituído. Aqui eu tô construindo minha família. E a gente vai deixar isso para uma próxima geração. E eu entendo muito sobre isso agora. Então eu lutei pelo meu relacionamento. E eu pus uma coisa na cabeça. Meus pais e minha mãe hoje estão separados, né? Mas casamento é pra vida inteira. Eu falei, é pra vida inteira, então eu não vou separar. A gente vai ter que resolver isso. A gente vai ser. Ah, deu merda. Vamos sentar, vamos conversar. Não é pra separar. Claro, existe caso de traição, tem milhões de coisas, tô falando do meu relacionamento. A gente vai sentar e vai conversar. Não tem essa. Você escolheu, eu também escolhi, então a gente é adulto, a gente vai sentar e vai conversar o porquê, o que tá errado, o que tá acontecendo. E passar essa base pro seu filho. Então, um conselho que eu deixo de casal: se seu casamento é uma merda, não tenha filhos. Porque isso vai refletir nele. Agora, se você tem um casamento e você quer ter um filho, você fala assim, não, isso vai melhorar o meu casamento. Precisa só ajustes, né? São os ajustes, entendeu? Que nem, quando você falou, se você conversar com o Pietro agora, sabe, a gente vamos repensar. Então, assim, pô, hoje eu acho que eu tenho mais vontade de ter filho do que eu tinha antes. Então, vamos repensar tudo isso. Vamos alinhar. Em quanto tempo, o que a gente pode fazer, como vai ser, ótimo. Só que tem muito. Olha pra você ver como eu falo pra Tabata. E esse como vai ser, esquece, tá? Não escreve na pedra, não, tá? Não, como vai ser Porque a pra gente frente. idealiza como será a nossa vida quando chega um filho. Como vai ser mesmo, não sabemos, entendeu? Vai dormir, não vai dormir, vai ter Esquece, é cólica, outro vai ser chorar humano, muito. né? Não cabe mais Não, a eu nós. falo, se o Pietro estivesse aqui, mas depois ele vai escutar. Cara, nós casamos com mulheres empoderadas. Então a gente já tem que entender isso. Já começa por aí. Isso, A gente já Isso começa. faz uma diferença. Tem hora que é difícil pra gente, tem hora que é muito difícil. Mas assim, vocês só estão há 3 anos. Eu tô há 21. Então, assim, é bem. Tem um tempinho, bom caminho aí na Um frente. tempinho aí. E não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Porque. Tem alguma coisa fácil nessa vida, gente? Nada. Que vale a pena? Nada. Nada. Agora, outro dia eu falei pra um amigo meu que ele já tá separado do segundo casamento. Aí a gente tava conversando, ele falou, pô, cara, eu brigava tanto com você, né? Falava tanto por conta da tal, tá tudo. E hoje vocês continuam juntos, estão construindo uma família, vocês estão bem. O que você fez? Eu falei, não escutei os outros. Ele olhou pra minha cara com tipo... E ele riu, ele falou, eu falei, porque o nosso maior problema é escutar os outros. É escutar o de fora. Ou você escuta quem tá muito... Que nem você vai perguntar de relacionamento pra uma pessoa que você é separada. Você vai perguntar de relacionamento pra uma pessoa que o relacionamento dela tá uma bosta. Qual é a referência que você vai pedir pra essa pessoa? Então hoje, o que acontece muito comigo, Natal? São muitos casais que chegam pra gente e falam, e aí, mano? Ou a gente começa assim, a gente não tem tanto convívio com pessoas externas assim, mas aí chega um casal, ai, quanto tempo junto, tal, e conversa vai, conversa vem, daí a pessoa vira e fala, porque eu sou muito feliz, tal. Ai, mas viu, dentro de casa não tem como, a gente dorme em quarto separado. Cada um vai pro seu quarto, daí eu... A gente E não tá pode achando julgar, normal. cada Cara, um já dormi, faz briguei, o seu... beleza, tá com o cu Cada virado? um faz o seu acordo. Só que daí, então, não é um casamento, entende? Exato. Não é um casamento. E eu não durmo bem quando o Dani não tá comigo. Não, e eu quis virar sócio da TAP porque é assim, se é pra separar, separa na sociedade.
Já tem uma barreira adicional, né? Separa a sociedade, dá um tempo, vamos virar sócio de novo. Agora, no casamento, Não tem mexe. como. Mas, Fê, o mundo tá doente em relação a muitas Exato. coisas, né? A gente tá aí nessas fases de gente com bebê reborn e o caramba. A É. gente tá numa fase muito difícil. Então, não é fácil também você ter um relacionamento, porque as influências, elas vêm muitas. E eu tento, ao máximo, me blindar com a Tabata de algumas coisas, sabe? O podcast me fez crescer demais como ser humano. Porque hoje eu converso com várias pessoas, eu entendo muito mais do que eu entendia. E eu vejo o mundo, falei pra Tabata há um tempo atrás, hoje eu consegui olhar porque tem um outro mundo além do muro que eu imaginava. Isso mudou a minha vida, porque eu sou uma pessoa difícil, eu não sou... A galera brinca, fala assim, Tabata, difícil, cara, ninguém me conhece. E quem é muito próximo de mim fala assim, difícil é você, a Tabata é muito fácil. E eu fui entendendo isso. Só que eu lutei por algo e que eu consegui, que eu conquistei, que foi a Tabata, vamos assim dizer. Bonitinho. Eu vou agradar final de semana, filho dos namorados, tem que fazer direitinho, né? Não pode errar. E a lingerie tá no carro. Brincadeira. Podia ter trazido pra entregar ao vivo, poxa vida. Aí eu falo pra mim mesmo, às vezes eu me olho no espelho e falo, cara, o que mais você quer? O que mais você precisa? Aí eu chego pra ela e falo, vamos fazer tal coisa? Vai ser dessa maneira? Respeitar. Acho que é uma coisa que eu deixo nesse Dia dos Namorados para as pessoas. Respeita a opinião do seu companheiro ou da sua companheira. Danilo falando assim, eu lembrei de uma fase complicada que a gente estava financeiramente. E Isso mesmo aí é naquele normal. momento, juro pra você, foi um miojo, tá? Um miojo, mas eu peguei a melhor louça que eu tinha em casa. Eu peguei o miojo, coloquei ainda uma salsinha, coloquei guardanapo de pano, sabe? Pra fazer um momento com o Dan, que foi o nosso jantar romântico. E foi um jantar maravilhoso, que foi um miojo, mas com total intenção de não deixar o externo nos abalar. Porque esse externo também era uma escolha, um viés de reflexo do que a gente estava fazendo de errado? Sim. Mas, de toda forma, não abalar o nosso amor e a nossa admiração um com o outro, entendeu? E o trabalhar junto, que esses dias aconteceu, um ano atrás. Hoje a gente tem poucos clientes que a gente atende de marketing, ainda alguns que pediram pra gente ficar e a gente continuou e a gente focou realmente nessa parte do podcast, de mentoria e de curso. Então a gente focou nisso, demos um all-in na vida, falou assim, e vamos arriscar. E a gente arriscou pro certo, né? E também pro nosso relacionamento melhorou muito. E teve um episódio que a gente fazia episódios de quinta-feira, e ao vivo, e a Tabata entrou numa mentoria. E ela não me falou nada do dia, daí ela chegou, então, eu tenho que te contar uma coisa, tá? A mentoria é de quinta-feira. Eu falei, tá bom, mano. Que horas? Ela, tal hora. Eu falei, mas a gente tem ao vivo. Ela, então, eu não vou estar no ao vivo, isso aqui. E eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Aí eu fui sozinho conversar comigo mesmo. Eu falei, cara, será que o propósito está sendo só meu? O podcast tô sendo só meu e a Tabata não tá nesse, porque ela tava num viés de começar a fazer curso para vender mentoria. E aí foi um episódio sozinho, 2 episódios sozinho. Eu falei, não é isso que eu quero. Olhei na cara pra ela, falei assim, amor, vem cá, preciso conversar com você. Vou mudar o podcast pra quarta-feira. Ah, por quê? Falei, porque o propósito do podcast que eu montei é pra fazer com você. Se for pra fazer sozinho, eu paro. Ela me olhou assim, não, eu falei, porque você já deu essa abertura de pra você não tá tão importante assim. Porque você arrumou um outro compromisso no dia. E eu não sou esse tipo de pessoa. Se eu tenho esse compromisso, eu vou seguir com esse compromisso. Mas então, pra gente não brigar, eu vou mudar o dia. E aí ela olhou, hoje pergunta pra ela, já aconteceu de eu estar viajando e ela ter que fazer sozinho, pergunta pra ela se ela fura no podcast. Se ela sabe que tem, ela não deixa nada pra fazer pelo podcast. Ou ela arruma agenda de alguma forma porque virou um compromisso e é o que a gente gosta de fazer. E é o que a gente escolheu pra gente. Só que isso tem que ser um diálogo. Se eu fosse aquele Danilo lá de trás, prepotente, falasse, eu vou fazer sozinho então. Foda-se. Agora que você vai ver. Cara, eu ia acabar com um negócio que é o que a gente tava plantando, que é um sonho que a gente realizou de ter o que a gente tá fazendo hoje. Então, a conversa, é você saber e respeitar o lado do outro. Ela tava no momento dela de querer fazer a mentoria e ótimo que ela fez. Porque essa mentoria também mudou a chave de muitas coisas. E tem que saber o momento de chamar pro nós, né? O chamar pro nós é quando tem um distanciamento, tá meio frio, morno,
não, né, só tá saindo faísca, alguém tem que chamar pra nós. E qual é o problema, né? Porque antigamente eu falava, ele que se dane, ele que tá me perdendo. Não, pelo contrário, eu também tava perdendo nisso. Então não tem ou eu ou ele. Eu ia lá e ele, agora você tá vindo cheio de amor pra dar. Ficava mais puta ainda, mas eu passava, né? Ouvia aquilo, deixava quieto e depois falava, amor, já não tá muito legal, você ainda vai falar isso? É a mesma coisa, jogar merda no ventilador, não faça isso. Então, vem cá. Tanto que hoje, quando a gente dá algum tipo de faísca, ou um ou outro chega pra dar aquela apaziguada e a gente vai pra nossa conversa difícil. O que tá rolando, o que não tá legal, onde foi que eu errei, o que eu fiz ou o que eu não fiz, entendeu? E entender que tudo que acontece na vida tem um propósito. Por pior que aconteça alguma coisa com você, entenda. Você sabe, a gente passou por uma adversidade gigante de perder nossa casa. E não foi por culpa minha e da Tabata, foi por culpa da família dela. E tudo que a gente ganhou de dinheiro, a gente investiu num lugar achando que era nosso. Porque na boca sempre foi falado pra Tabata que era dela. Mas no papel não. Então, assim, briguei com a Tabata muito por isso? Briguei. Só que quer um fortalecimento melhor do que esse? De você começar do zero de novo? Já com um filho de 14 anos, você olhar e falar assim, beleza, agora a gente vai ter que alugar uma casa, então é isso, e a gente vai começar tudo de novo. E era pra separar, se não fosse o amor, não fosse o companheirismo, separava. E quantos casais não separam com qualquer coisinha? Exato. Qualquer besteirinha. Começamos de novo. Só que hoje eu falo, foi uma das melhores, por mais que exista uma perda material muito grande pra gente, mas eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Eu falo por mim. Tabata virou outro ser humano, porque a vida dela mudou, então tudo que ela tinha de idealizado, as prepotências dela, porque eu posso, eu tenho, eu sou a filha do fulano, eu tenho tudo caiu por terra. E o Danilo, que era o que não tinha nada, foi o que segurou, falei, não, agora a gente vai fazer, eu e você. Então, assim, muitas pessoas que veem a gente, olha com os olhos, falam, nossa, lá, cara, somos felizes sim. Mas existe muita coisa que a gente passou pra chegar onde a gente tá hoje. E eu falei pra ela, nunca vai faltar nada pra gente. Amém. Mas a coisa mais que não vai faltar é companheirismo e amor. Isso não vai faltar. Agora o resto a gente se vira. Vai comer o miojo? Vamos comer o miojo. Isso não tem problema nenhum. De lingerie, então imagina o miojo. Tem que tomar a fase da lingerie. Tem que fazer a piadinha. Pra não ficar triste. Porque quando eu falo nesses coisas... Dá vontade de chorar. Me mexe num sentimento muito grande. Por isso que eu sou o cara que eu faço as piadas depois pra tentar eu mesmo me distrair. Mas isso também foi curado em mim, Fê. Hoje eu não falo mais com dor. Eu falo como aprendizado. Porque nunca mais ninguém vai me enganar. Mas eu acho que esse é um bom sinal de que a gente conseguiu superar, né? Quando você consegue falar... E não é que não ter emoção, não ter sentimento, mas você consegue falar daquilo sem doer, né? Eu já tive algumas situações, inclusive com o Pietro, assim, de muito conflito e tal, que eu já consigo falar sem dor. E isso é maravilhoso, porque não é só que melhora o relacionamento, mas melhora a gente internamente, né? É muito ruim você ter que evitar determinado assunto, porque aquilo dói. Mas sabe o que eu quero perguntar pra vocês? Que inclusive é o nome do podcast de vocês, que é o Acordo Podcast. Vocês fizeram bons acordos desde o início? Ou vocês tiveram que ir construindo na raça esses acordos ao longo dos anos? Eu achei que os acordos foram acontecendo, né? Nunca a gente sentou mesmo pra pautar tudo, né? Não, acordos que a gente fez reais foi de morar junto, isso, né, foi planejado e aí aconteceu. Murilo também. Ter o filho foi um acordo. E eu acho que o resto da nossa vida foi acontecendo. Mas da empresa também, né? Vamos mudar a empresa, vamos expandir a empresa. Tudo isso daí foram acordos. Vambora, entendeu? Acho que foram poucas coisas que um não queria, né? O outro. Mas eu acho que também tem flexibilidade, né? Às vezes você vê que putz, mas ela tá tão feliz fazendo aquilo, por que eu vou estragar? Porque eu já fui o cara de jogar água no chopp, que a turma brinca, né? Já fui esse tipo de pessoas. E um dia a Tabata falou pra mim, me doeu quando ela falou assim, porra, mano, de vez você tá me colocando pra cima, tu tá me puxando pra baixo. Aí sabe quando você olha e fala, não tô. Que a primeira reação... Eu não falei que você tá... defender, eu falei, não foi dessa Eu maneira. não falei que você tava me puxando pra baixo, eu falei que você estava me minando. É a mesma coisa. Foi uma palavra, a semântica importa, a semântica importa. Foi mais suave. Pô, precisa também. E aí eu falei, pô, realmente, aí você começa a enxergar isso. Por isso que eu falo, você tem que subir o drone.
e olhar de fora. Porque daí você fala assim, poxa, mano, ó, caguei ali. Você tem que corrigir aquilo ali. Porque se eu continuar aquilo ali, não vai dar certo. Porque ferida aberta, ela sempre vai ser uma ferida. Ela precisa cicatrizar. E a melhor cicatrização dela é o tempo, porque às vezes você nunca mais lembra dela. É só quando você olhar aquela cicatriz ali e você esqueceu. Agora, uma ferida mal cicatrizada aberta é onde dá o problema. E muitos relacionamentos, a pessoa vai lá e põe o dedo de novo. Então, a hora que qualquer briga... A Tabata fazia muito isso. Por isso que eu falo que é uma construção diária de amor e de tudo. A hora que dava o negócio, ela vinha na ferida mesmo. Danilo falava que eu era a melhor da melhor do mundo em dar dedada na Eu na falava assim, ferida. nossa, como é Tal, que sua é melhor isso? defesa é o Já ataque. Não podia já não acontecer fiz muito nada. isso Agora, também. blum. Eu falo, pô, ela já misturou uma outra história, olha lá, já veio, já lembrou. Aí a gente perdia a razão. Então, pra você falar dos acordos, e um dos nossos acordos foi assim, meu, vamos conversar. Tá com a cabeça quente? Esfria. Separa. Tipo, outra coisa, escritório é escritório, deixa lá. Tem uma cena que foi muito engraçada, eu conto isso em todos os podcasts que eu vou quando falo de relacionamento. Meu irmão tinha uns 15 pra 16 anos, 17 anos, sei lá, era novo, não tinha nem 18 ainda. Não sei quanto é. E meu irmão foi trabalhar comigo. Né, ele foi estagiar lá e ele ajudava a gente lá no escritório, tudo. Família, tentando colocar família e não era remunerado, né? Porque família você não paga. Né? E aí, tadinho. E aí, e ele lá com a gente. E, puto, meu irmão sempre foi uma pessoa sensacional, até hoje. Aí, de repente, meu irmão e eu, a Tata, quebramos um pau, mano, dentro do escritório. De eu dar tapa na mesa, e ela gritar, e um pau. Mas era por conta de trabalho. Foi todo mundo embora, os funcionários com os olhos desse tamanho, aquele pau que deu. Foi todo mundo embora, baixei a porta do escritório, que era pra rua. Peguei na mão da Tabata, atravessei a rua, abri a porta do carro, coloquei meu irmão olhando. Ele entrou no carro mudo. Eu deixei ele na casa da minha mãe. Em choque. Ele em choque. Aí, de repente, meu pai me liga à noite. Em casa. Não era celular na época. Oi, filho, tá tudo bem? Eu falei, tá. Não, o seu irmão tá muito preocupado aqui com você. Eu falei, por quê, pai? Ele falou que você e a Tabata são loucos. Eu falei, como assim? Porque vocês estavam brigando. E aí, de repente, vocês entraram no carro, deram um beijo, tipo, como se nada tivesse acontecido. E eu ria. Eu falei, pai, verdade. Mas a briga tá lá no escritório. Amanhã cedo, fala pra ele que ela vai voltar. Porque a hora que a gente chegar lá, foi dito e feito. Chegou lá no dia, falei, então, vamos resolver aquele negócio que você fez errado, ou eu que fiz errado, eu não lembro quem foi, alguém errou, e vamos resolver. Só que eu não levei pra casa. E quando a gente começou a levar por um tempo, porque daí o financeiro atrapalhou, a gente teve que sentar, eu e a Tabata, e falar, a gente precisa conversar. A gente tá de novo trazendo os problemas pra dentro do nosso relacionamento. E a gente sabe o que vai acontecer isso. Aonde vai chegar isso. Porque você começa a levar o problema, Fê, e você fica individualista. Você já vai deitar sozinho, você já não chama mais. Não, desconta Então, no outro, você sem perceber. você quer não é ficar, de então você já propósito. entrou brigado do escritório, então o que acontece? Você já liga a TV da sala, você não pergunta, vamos assistir um filme junto? Você já começa a ficar Você individualista já não porque serve você tá bravo. Você não serve o prato, não esquenta a comida, você senta no sofá e come. Uhum. Então tem que Bem deixar fora. adolescente. Tem que Eu já fiz tanto isso, gente. Nossa, muito Tem adolescente. que deixar fora. Agora, se brigou em casa e tá assim, aí não tá errado, não. Aí já é um relacionamento. Aí vai ficar individualista Não, aí eu mesmo. falo, vai tomar banho, fica enchendo meu saco, tá folgado. Aí acontece. Mas aí é em casa. Só que você não pode misturar essas duas coisas. Cara, mas dá pra não misturar de verdade? Tem que dar. Eu tenho minhas dúvidas se dá Tem pra, que dar com o cara. diálogo. Mas isso assim, é só É um depois acordo. de muito tempo, sempre funcionou. Porque de verdade, eu sou muito de uma linha. Eu não sei se também tem a ver com o meu temperamento. Até uma coisa que eu quero ouvir de vocês. Que o meu temperamento é melancólico. Então, cara, tudo pra mim é muito. Tudo é um monstro, assim, sabe? E, na grande maioria das vezes, eu não externalizo. Mas pode ter certeza que dentro de mim o negócio tomou meu ser, sabe? E isso em alguns momentos, dificulta muito pra mim separar. Não que eu não separe os assuntos, mas separar o sentimento. Mas você consegue Entende? identificar se é rancor, se é raiva, se Agora, é apenas ego, porque você é. não quer ceder. Agora eu já tô conseguindo diferenciar. Inclusive, foi muito interessante que eu comecei a ouvir muito sobre Jung, não sei o que, essa questão da luz e sombras, dos arquétipos e tudo mais. E até foi uma convidada que eu recebi que ela é especialista nisso. E aí ela tava falando, cara, quando acontece tal coisa, é a sua sombra. É exatamente aí que você tem que olhar e se atentar. Isso me ajudou muito, porque eu falei pra ela, gente, teve uma fase, sei lá, mas no primeiro ano, assim, de casada com o Pietro, cara, me davam surtos, a depender de como... E não era uma coisa grave que ele falou, mas dava um gatilho que me dava surto, assim, eu queria gritar, dava desespero. Eu falava assim, nunca fiz, mas a minha vontade era catar isso aqui, jogar, quebrar tudo. Era neste nível. Eu E quebrava as coisas em casa. Você quebrava? Quebrava. Você já Pergunta pro Daniel. Eu conseguiu surtava. Vai contar essa? conseguiu Quer contar? externalizar
Conta você, porque eu só tô contando, senão vocês vão falar que o marido só fala mal dela. Conta essa você. Porque eu era acometida por uma raiva imensa e eu queria chamar a atenção dele e eu não queria sair e matar ninguém, entendeu? Não queria atropelar ninguém. Então eu comecei a pegar as coisas e quebrar em casa. Menina. Só que depois o que acontecia? Ver isso em filme é lindo, porque corta a cena, chama alguém, né? Chama o contra-regra e ele vai limpando. E em casa, quem que tinha que fazer isso? Entendi. Então o Danilo, ele não botava luz no meu palco. Eu queria o palco pra fazer a cena e ele fingia demência. E certo, estava ele, porque... Mas você não ficava mais puta da vida ainda porque ele tava fingindo demência? Eu ficava mais puta porque ele não reagia. Tava cortando o melão, mas... Ele não cortava. Ele cortava o melão, ele não reagia. Só faltava ele fazer assim. E sair andando, entendeu? E eu tinha que ainda limpar as coisas e ficava sem as coisas depois em casa. Isso aí eu fui catando a minha sombra, entendeu? E coloquei no sótão, na casa que eu nem tenho sótão. Tanto que quando você falou isso, eu fiquei revisitando, porque eu tinha muito disso. De gritar, de berrar, às vezes pôr até toalha na boca pra gritar de raiva, entendeu? Pra botar pra fora de certa forma. Eu não sei mais onde tá isso em mim. Você passou por todas Mas as fases. sabe o que eu acho que... Por que você foi superando isso? Porque esse é um ponto que, inclusive, eu voltei a fazer terapia no começo do ano e eu fui entendendo. O fato de você ter feito tudo isso foi exatamente o que foi minimizando essa sua forma de externalizar. Pra mim, eu acho que foi o contrário, porque eu sempre tive o sentimento, mas eu nunca externalizei. Eu sempre fui a boa menina. Então, eu não grito, eu não xingo, eu não falo palavrão, eu não brigo, eu... sempre reprimi, eu dou um jeito de lidar com aquilo sozinha. Só que aquilo vai chegando num momento da vida, e aí eu fui ouvindo Younger falando que tá no processo de individuação e tudo mais, quando o self começa a gritar desesperadamente pra sobrepor a persona, é quando essas coisas que você foi reprimindo, nunca integrou, você só reprimiu, vem à tona de um jeito assim que você fala incontrolável. Eu já falei, cara, eu não consigo. Tem hora que eu não consigo me controlar, não sei de onde vem isso. Aí eu fui buscar entender, porque eu nunca fui assim. Imagina, meu pai falava que a minha maior característica era a constância emocional. Ele falou, cara, você é uma pessoa extremamente constante, nunca fui de ficar muito animada, nem muito triste, mas por que isso? Eu nunca externalizei. Então, nem ficar muito triste, nem muito feliz, nem muita raiva, nem muito... Você fica sempre aqui, sempre zen. Mas isso faz mal. Então, eu acho que é o processo contrário. Não que tá tudo bem, você sai quebrando as coisas, né? Mas você se permitir esse sentimento, nem que seja com a toalha na boca e gritar, faz com que você vá identificando isso, entendendo. Você consegue identificar a hora que isso vai vir, né? Que é o processo contrário do que eu fiz. Mas é o que eu falo, hoje eu não enxergo nem aonde foi que eu deixei essa Tabata. E falo pra você... Ó, positivo. Larga lá. Não, e falo pra você ainda assim, com vergonha e com orgulho. A vergonha pelo passado e o orgulho de ter evoluído e não ser mais assim, entende? Exatamente. Mas eu acho que a nossa vida é constante aprendizado, né? Então a gente aprende com os nossos erros. Porque se você não erra, você não sabe que aquilo é errado. Exato. Né? Então isso é normal. Eu acho que o esporte nos ajudou também, né? A academia nos ajudou a ter uma calma. Quando eu tava muito estressado, eu saía correr, sabe? Eu ia andar de bicicleta. Então hoje eu tenho outras coisas. Hoje a leitura, ela me ajuda demais. Então eu acordo pela manhã, eu sou um cara que gosta de rotina. Eu gosto de fazer as coisas quando eu combino, se descombina eu fico bravo. Então tem muitas coisinhas que eu sou. Só que a Tabata não é assim. E hoje a gente se completa se entendendo. E quando ela quebrava as coisas, eu não ia lá e quebrava também. Ou ele não gritava, não berrava, não falava que eu era louca. Ele não falava fazia nada. Entendeu? Ela chegava no corredor, jogava copo, jogava tudo. Aí teve uma vez que foi engraçado, ela falou assim, ai, porque onde tá tal coisa? Eu falei, você quebrou? Aí ela, porque começou a acabar as coisas, vai ter que comprar de novo. Mas assim, ela via isso acontecer. Então ela só tava replicando o que ela achava normal. Então a gente não pode julgar, porque é o que eu falo, gente, indivíduos são diferentes, eles têm criações diferentes, então você tem que respeitar. E o diálogo, ele fortalece no momento onde você consegue falar, ó, isso aqui não é legal. Isso aqui não é tal coisa. Que nem quando ela falou dos meus pais eu sempre vi, por mais que depois eles se separaram, mas eu sempre vi um relacionamento deles juntos, deles fazendo as coisas juntos, e é o que eu levei pra mim, foi o que foi criado. Depois, quando você fica mais velho, você amadurece, você vê coisas que você fala, não, isso não... Mas a base foi consolidada. Pra mim, dessa forma. Meus avós ficaram casados até meu avô falecer, então foram anos e anos, então teve uma base que na família da Tabata não teve essa estrutura. Então, pra ela, era mais normal.
Entendeu? Pra ela era normal. A mãe dela criou ela pra ela casar com um cara rico e sustentar ela. Foi da maneira que ela foi criada. E quando começou a ficar comigo, um duro, que assim, querendo fazer a vida totalmente diferente, você acha que o pai dela, a mãe dela apoiaram o nosso relacionamento? Nunca. Entendeu? E tentaram minar de tudo quanto é jeito. Só que são esses... Consciente ou inconscientemente, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Só que isso que acontece é você saber conversar. E, cara, num sócio, na sua empresa, se você não tiver um diálogo com ele, sua sociedade vai acabar. Exato. Só que é fácil, porque um compra a parte do outro. Ou vão brigar pro resto da vida. Num casamento, quem que vai sofrer? Porque o amor, ele existe. Bravo ou não bravo, o amor tá ali. Que é o que eu falei no meio do episódio. É você sempre estar ali jogando um pouquinho mais, você criando aquela coisa, não deixar a chaminha apagar, não deixar isso acontecer. E como que é isso? É admiração. Porque se sempre você fizer uma merda, essa pessoa do outro lado vai perder a admiração por você. É a mesma coisa, você vai ficar em casa barbudo, cabeludo, entendeu? Tipo lá, largado. Escovar os dentes. A mulher vai olhar pra você e falar, nossa, legal, que vontade que eu tenho de ficar com ele, fazer alguma coisa, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. E você olhar pra dentro de você. Nos ajudou a leitura, nos ajudou a ficar mais próximo de Deus, nos ajudou a gente escutar mais coisas sobre, sabe? Eu leio a Bíblia toda manhã. Então, assim, entender também isso. Porque a gente precisa ter uma válvula de escape. Todo ser humano precisa. E se apegar a algo. E por que não se apegar à Bíblia e a Deus? Que é o que as pessoas estão perdidas. E não é ser fervoroso, viu, gente? Pelo amor de Deus, não precisa ser ferro e fogo. Mas começa a entender alguma coisa. Começa a enxergar de uma outra maneira. E o universo, ele te mostra. Conversei com você lá em casa aquele dia. O universo te mostra. Ele te traz pessoas que você fala, nossa, que legal. Olha, é que nem se você estiver grávida, ou você comprar um carro vermelho. Ou... Nossa, deixa eu até entender que ele vai falar a seguinte. Que ele falou grávida ou comprar um carro vermelho. Vou te falar. Se você, quando você ficar grávida, ou você comprar um carro vermelho, você que não vai ficar grávida é um homem. Ufa! O que mais você vai ver na rua? Mulheres grávidas e carro vermelho. Tá, agora eu entendi. Tá? Fechou a conta. Fechou a conta? Porque assim, você está vivendo aquilo lá. Então, hoje, o que eu mais vejo podcast? Porque eu vivo isso. O que mais eu gosto de fazer? Falar, porque é uma delas. Mas estar com a Tabata. Hoje é prazeroso pra mim estar num podcast com ela, fazer as coisas com ela. Tanto é que esses dias eu falei, sabe por que algumas coisas não estão dando certo pra gente? Aí ela, por quê? Eu falei assim, porque a gente tá individualista. Dela, por que isso? Eu falei assim, porque cada um tá indo pra um lado. Não tá pondo foco e energia dos dois. Não tá então, assim, energia, né? se é pra fazer tal Isso é coisa, verdade. é os dois. Vamos voltar a ser assim, mas não faz 30 dias que a gente tomou essa decisão. O universo já virou de novo e as coisas pra gente começou a acontecer de novo. Que coisa, Eu profetizei, né? Falei pra você no começo do ano. Falei, eu quero estar em São Paulo toda semana porque é onde a gente precisa estar. Mano, a gente tá vindo toda semana. Ainda é engraçado porque quando você mandou mensagem pra gente, o Danilo falou, ir pra São Paulo de novo? Mas quando? A gente tá com a agenda super curta. Eu só olhei pra ele e falei, você tinha dito que queria todo mês ir no podcast. Se vira. Mês passado a gente já foi. Esse é o novo mês, começou junho, então não reclama. Aí ele não falou nada Que e a coisa, gente né? ajustou a Ajustou a agenda, agenda pra- entendeu? Cara, mas que louco como realmente acontece, né? Eu sabia que o universo fala com a gente, né? Mas eu não sabia que era dessa forma. Então eu tô me reaprendendo algumas coisas na minha vida. Falei com vocês algumas coisas particulares, mas eu tô reaprendendo muita coisa. E eu acho que estão se aproximando pessoas da gente pra gente se unir e tomar outras decisões. E quando a gente fala de relacionamento, é a coisa que eu acho que eu tenho mais sabedoria pra falar. Porque eu vivencio isso há 21 anos. Então, pra mim, quando me chamam pra falar de relacionamento, eu brinco. E é uma brincadeira que essa vai se tornar real. Eu vou ainda lançar alguma coisa, um curso, uma mentoria, ou eu vou escrever um livro, alguma coisa pra ajudar outros homens. E eu tenho é isso uma como um ótima. propósito pra mim, porque às vezes a pessoa só precisa de um toque. Aquele cara ali, ele tá precisando de um toque pra melhorar o relacionamento dele. E às vezes ele não sabe o que é, porque ele escuta as pessoas que estão falidas no relacionamento do lado dele. E eu queria que desse pra mensurar, pra embalar, pra colocar num produto o quão feliz eu sou ao lado dele. Entendeu? Para as pessoas entenderem que não é a modalidade, o acordo, o contrato, o casamento e que a gente
faz dar certo. Porque sim, é fazer dar certo, mas é o quanto você se sente feliz no decorrer do dia. É sobre isso, entendeu? É sobre saber que se um dia, se não, né? Um dia ele não vai estar ao meu lado ou eu do lado dele. E como vai ser o dia seguinte? Entendeu? Então, se desse pra embalar, pra fazer pras pessoas, igual aquele de parque de diversão, não tem aquele negócio de medir força? Você bate assim pra medir força. Poxa, devia ter pra medir o quanto de felicidade, quanto de plenitude você sente estando com alguém ao seu lado. Para as pessoas virarem e falar, cacete, é isso que eu quero pra mim. Legal. Eu adoraria fazer isso. Te amo. Também te amo. Que lindo. Gente, pra gente ir arrematando aqui a pauta, eu quero fazer uma última pergunta pra vocês. Eu cresci ouvindo meu pai falando que o que no final das contas fazia tudo funcionar era o amor. Meu pai falava muito isso. Ele falava assim, cara, não importa tudo, pode ter perrengue, pode ter isso, mas se vocês se amam, vocês vão dar um jeito de resolver. Hoje, eu já escuto muita gente falando o contrário. Fala assim, que segura relacionamento não é o amor. Segura relacionamento é N outras coisas do dia a dia e etc. Eu quero ouvir de vocês. O que, na opinião de vocês, na vivência de vocês, fez com que esse relacionamento, apesar de quebrar as coisas, apesar disso ou daquilo e do perrengue, funcionasse até aqui? Quer que eu comece? Pode começar. Quando você fala do amor, o amor ele é um bom pilar de um relacionamento, né? Porque sem amor, a maioria não casa, né? Então precisa. Só que as pessoas não podem confundir só o amor com o encanto ou com uma paixonite, né? Mas volta no que eu falei, Fê. Eu acho que o diálogo ele é muito importante e não pode perder o encanto. O encanto é uma coisa muito, muito boa num relacionamento. Porque se a pessoa te olha, mesmo te amando, mas não te deseja mais, te fala, nossa, mas ele tá um péssimo pai. Nossa, mas eu amo ele. Ah, eu vou continuar com ele. Nossa, mas tá um péssimo marido. Nossa, ele não tira a louça dele da pia. Ele não me agrada mais. Então, assim, o encanto ele vai acabando e esse amor não vai sustentar. Porque aí é um problema que as pessoas não enxergam. Tanto o homem quanto a mulher. E aí ele, em qualquer outro lugar, ele vai começar a enxergar o que ele não tem. É por isso que tem as traições. É por isso que acabam os relacionamentos. Porque ele tá vendo no outro o que ele não tá tendo mais. Ele se encanta com qualquer outra coisa. Porque eu vou falar, e eu vi muitos relacionamentos passarem e acabarem do nosso lado. Não é a beleza, nem o corpinho bonito que faz a traição. É o ser humano que tá ali dentro, que ela tem algo que ela encantou o próximo. E a traição, ela não precisa ser só física, não, e muito menos entre homem e mulher. Eu falo a traição de você não dar mais atenção pro seu casamento e dar atenção, por exemplo, para um grupo de amigos. Isso já é uma traição, não de carnal. Mas assim, tipo, você não tá mais nem aí pro seu casamento, você deixa sua mulher lá com os filhos e vai jogar bola. Tô dando um exemplo, tá? Bem chucro. Mas você tá indo lá, porque não tem mais aquele companheirismo, não tem mais aquela questão de você ter essa vontade. Eu vi uma cena de um filme que é É a Última Despedida em Las Vegas, o nome do filme. São os velhinhos que eles vão pra Las Vegas. Um é solteiro, o outro é casado, tudo. E ele vai pra lá e a mulher é muito engraçada. A mulher, a senhorinha, que eles já tão velhos, ela pega e dá uma camisinha pra ele. Tipo, que se ele for aprontar, né? Ele apronta. E, mano, e eles tudo lá em Las Vegas, mano, uma bagunça, tudo. Aí ele sai com uma moça mais nova. E essa moça aí fica flertando com ele e ele começa a ficar todo animado, se sente jovem de novo, né? Porque homem é homem. Aí, de repente, ele tá no quarto, ela tira a roupa e ele começa... Ela tá de lingerie, tá no episódio de lingerie. Ela tá de lingerie e ele põe a mão nela assim, olha pra ela e fala assim, você é linda. E ela vem em cima dele e fala assim, mas eu não posso. Daí ela, por quê? Eu falei assim, porque tudo que é muito legal de fazer, a primeira coisa que eu gosto de fazer é chegar e correndo e contar pra minha mulher. E isso eu não vou poder contar. Então, se eu não posso contar pra ela, não é legal. Aí aquilo ficou muito gravado em mim. Não pela cena da traição, mas da verdade. Pô, eu falo pra todo mundo, não me conta nada. É melhor você não me... Porque se você me contar alguma eu vou coisa, contar pra eu vai vou saber. contar. Eu vou contar Se pra a Tava Tava. Claro. pode saber, não me conta. Tipo, às vezes é coisa boba, eu não vou chegar, viu, deixa eu já te contar algo. Não é, mas se ela me perguntar, esquece. Porque uma coisa que eu pus na minha vida já tem alguns anos, né? Eu não minto mais. Eu posso omitir algumas coisas pra não magoar ninguém. Mas eu não minto, então não me pergunta. Se você trocar de roupa e chegar e aí,
Eu vou falar. Então, eu falei pra minha mãe já, falei, não me pergunta, porque desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu posso omitir. E, tipo, melhor eu não falar pra não brigar aqui. Não vou chegar aqui pro Edinho e falar assim, eu vim, então, a Fernanda falou tal coisa. É a fofoquinha. Não. Mas não me pergunta. Viu? A Fernanda tava falando mal de mim? Fudeu, cara. Daí eu vou olhar, aí o anjinho bom vai falar, então, não é que ela tava falando mal, ela tava desabafando, né? Eu vou tentar ainda ser polido. A semântica que importa, né? Mas eu vou falar. Então eu falo pra galera, não me conta. Porque se contar pra mim, tipo, se a Tabata perguntar, eu vou contar. E outra, existem segredos que você guarda pra você. Isso e já existe essa palavra segredo. Mas se algo tá pesado em você, você vai contar pra um próximo. E hoje eu não me vejo mais como um ser humano único. Sou eu e a Tabata. Não existe o Danilo sem a Tabata e acredito que não existe a Tabata sem o Danilo. Nós somos um só. Então, por que não dividir isso e a gente conversar sobre? Só que também é uma coisa que fica entre a gente e acaba. Então, o que eu falo, existe voltando na sua pergunta que eu estendi, o amor ele é um bom pilar, mas não é o essencial para que aconteça. Porque o amor, eu acho que o maior amor do mundo é entre pai e filho, mãe e filho, tá? É entre o que sai de você, do seu sangue. Esse amor, por mais que o cara não fale mais com o pai, com a mãe, ele sempre vai existir. Agora, o amor que se conquista entre um ser humano e o outro, você tem que tomar cuidado porque ele pode acabar. Ele não é eterno. Então, por isso que você tem que regar ele toda vez ali e encher esse potinho, como a Tabata brinca de encher o potinho, para que ele não acabe. Porque os relacionamentos acabam porque falta amor. É o que as pessoas falam. Daí falta amor, falta dedicação, falta respeito, falta vontade, tesão pelo outro. Então, falta amor. Só que a pergunta que as pessoas têm que se fazer é o que é o amor ou o que o amor representa para ela. Porque para algumas relações, o amor consiste em viagens, em segurança e companhia. Dinheiro. A companhia, eu tô dizendo, dizer que eu tenho alguém ao meu lado, apenas isso. Não o companheirismo, não momentos para serem vividos com os seus familiares, entende? Então, acho que o amor, tem que ser feita essa pergunta, porque, como seu pai falava, com o amor tudo suporta, né? Tá tudo bem. Seu pai, então, ele tinha os valores dele, o caráter dele, e para ele o amor estava em primeiro lugar. Mas o amor enfrenta tudo. O amor enfrenta tudo, sim. Só que você tem que nutrir. É importante esse ponto. Porque talvez seja dizer que tudo que é feito alimenta o amor. É por isso que o amor sustenta as coisas. Sem esse cuidado do dia a dia, o amor deixa de existir. E aí, logicamente, o amor que já foi deixando de existir não é capaz de sustentar o relacionamento. E o amor, você sente ele no ar. Numa pessoa que tá cozinhando, você vai na casa de sua avó, de qualquer outra pessoa que cozinhou pra você com amor, aquela comida tá mais gostosa. O amor, ele é um sentimento e você consegue notar ele, tá? E o amor não é só entre um homem e uma mulher, ele como que eu posso explicar? Ele tem um sentimento único, mas ele tem essa magia de encantar as pessoas, tá? Porque hoje, como que você ama a Deus e ama Jesus se você nunca viu? Não sabe quem é. Então, ele é um sentimento muito forte. Só que ele tem que ser sempre nutrido. Como que eu vou amar a Deus se eu não sei, não leio sobre ele? Porque se eu for o Joãozinho do lado ficar falando mal dele, eu não gosto dele. Então, eu vou amar a planta, porque a planta estão falando mais da planta. Então, esse sentimento, só que eu acho que ele fortalece muito. Por isso que eu falei que ele é um bom pilar. Só que ele tem que ser sempre ali nutridinho. Ele tem que ter aquela aguinha ali pra ele nascer, pra ele crescer, ele ser regado de alguma forma. Porque eu vejo muito isso nas pessoas. Às vezes eu vejo que existe amor ainda entre as pessoas, mas eles não estão nutrindo. Aí quantas vezes a gente já falou, puta, mano, eles vão terminar, não vai rolar esse casamento aí, ó, tá falido, que uma palavra que eu já tava legal, por falta deles se entenderem. Aí, quando às vezes um conselho que eu dou pra você e pra outras pessoas que pensam em ter filhos, é muito complicado, porque a mãe ela vai dar atenção pro filho, e você tem que saber isso. Mas também você tem que saber ter o diálogo com ela, que vocês também têm um momento de vocês. Porque tem muitas pessoas que viram mães e esquecem do marido.
E aí é um problema muito sério, porque aí ela transbordou aquele amor no serzinho que ela tá ali com ela e esqueceu de todo o contexto. É como Então, se- é um é papo como- pra... É como se a mulher matasse a identidade dela antes de ser mãe. Só que antes de ser mãe, você era alguém que encantou alguém. E a gente sabe que a sua prioridade hoje é o filho, é dar o amor, enfim, dedicação pra ele, mas... E o filho daqui 15, 20 anos? Exato. Ah, tem alguns que estão na casa da mãe com 40, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Só pra não Ai, perder o gente. rebolado. Cara, dá pra gente fazer um outro. No próximo episódio, se tiver de Dia das Mães, ou a gente pode fazer um de Dia dos Pais, que tá Vamos mais fazer. perto, a Boa. gente pode puxar essa pauta e falar especificamente disso. Eu vou trazer o Pedro, a gente pode fazer um de Vamos, a casal. gente faz lá Ótimo. também. A- A pode gente faz ser. Vamos um- fazer. Porque não, aí vocês podem fazer os conselhos cruzados. Acho que é legal, entendeu? Porque a gente... e a gente ouve muito, por exemplo, o Thiago Bruno, ele fala muito de você ter mentores para cada área da tua vida, né? Porque não é, a mesma pessoa não vai ser boa necessariamente em tudo. Exatamente. Então, a gente tem conversado muito sobre isso. Falo, Pedro, eu já cometi, nesses 3 anos, muitos erros, que inclusive vocês falaram aqui, de não ter a conversa difícil, ficar engolindo, porque é uma hora história. Já falei mal do Pedro, tipo, sei lá, desabafei com a minha mãe, desabafei com a minha irmã. Isso cria uma situação ruim. Então, tem várias coisas. Você mina outras pessoas. Exato, exatamente. E é por isso que, você ter pessoas próximas adequadas, né, pra conversar sobre determinados assuntos é muito legal. Mas é legal você ter também a pessoa pra quem você olha e fala, cara, se deu certo ali, aqui tem que dar, cara. Ter esse olhar de inspirar, além da conversa também, né? São pontos que são bem importantes. Acho válido a gente fazer isso. Porque Vamos fazer. Amor é decisão. Você não decidiu, tá junto? Então, decida todos os dias encantar, reconquistar, fortalecer, mimar essa pessoa que tá do seu lado. Olha, eu já tô pensando numa outra pauta aqui, que senão vai estender demais, mas... Porque, sabe, porque uma coisa que eu percebo muito que dificulta é justamente não... São 2 pontos, né? É você se entender e entender o outro no que diz respeito ao perfil comportamental, ao temperamento, linguagem do amor, porque isso parece que não, mas afeta drasticamente. Só que tem a questão de eu preciso saber que você é colérica e você tem o seu jeito, mas você, enquanto colérica, precisa saber que isso também não é desculpa pra você fazer o que você bem entende. Exato. Então é um outro papo, assim, que dá pra gente fazer um episódio Sabe o que a só gente podia falando disso, fazer? entendeu? Pegar um livro, alguma coisa que nem... não sei se você leu, as 5 linguagens do amor. Cara, nunca li. Então leia esse livro. Dá pra eu gente sempre fazer... falei dele, mas nunca Dá pra li. gente fazer uma pauta mó legal sobre isso, porque Sim. lá fala muito, porque você tem que entender quem tá do seu lado. Pois é. Então, às vezes, você chega aqui pra Fernanda, oi, Fernanda, tudo bem? Traga um presente lindo pra Fernanda. A Fernanda olha pra mim, isso na amizade e no relacionamento, em qualquer lugar. Ela olha pra mim e fala assim, ai, obrigado, tá? Mas o que ela queria mesmo era, tipo, que eu chegasse aqui e ficasse 40 minutos conversando com ela, porque ela gosta Queria um mais tempo de um tempo de qualidade. qualidade do que um presente. O Brunet fala muito isso. E aí, faltando de relacionamento de quem é casado mesmo, você tem que saber a linguagem do amor da sua esposa. Exato. Pra você poder. A Tabata só era presente. Hoje ela foi mudando um pouco, Atos de entendeu? serviço. Agora é atos de serviço, entendeu? Antes era presente. Tinha que dar presente pra ela. E não importava o valor, era o presente. Agora é ato de serviço. Era muito palavra de afirmação. Queria deixar eu top, era me afirmar. Hoje eu tô com muito mais no tempo de qualidade. Porque eu quero ter um tempo de qualidade com ela. Se eu tô com ela e com o Murilo, com você, com o Edinho, eu quero ter esse tempo de qualidade aqui. Não cada um tá de um jeito. Então Tanto que é um tem papo horas que ele legal. vira e fala, ó, eu quero você. Ele fala bem assim, eu quero você. E eu quero você, gente, não é isso que você está Não é da imaginando. lingerie, Não é não a é. lingerie. Ele também Não. é. Mas eu quero você. Já fez o que você tinha que fazer no celular? Ele já fala bem assim pra mim, então eu já tô entendendo. Não é pra ficar e no celular. Ah, alguém mandou mensagem. Então... Mas vamos marcar, porque uma coisa Esse que eu tô papo é legal. aprendendo, casais, o ser humano, a gente precisa andar em bando. A gente não cresce Precisa, sozinho. é verdade. Ninguém cresce sozinho. Então, assim, Verdade. um sempre pode ajudar o outro em qualquer coisa. Então bora Isso pra é Tibaia. Ó, A gente já falou. vocês sabem que já tem um compromisso aí, né? tô Já sabendo. estão sabendo. Ó, Pois bem, porque até agora o Pedro tá com essa história, gente. Se eu for contar que toda vez que o Pedro vem com essas histórias, gente, vocês, ó... Quem sabe não é uma coisa boa. Não, eu vocês tenho não... certeza, Até ó. esses tempos, tô sentindo o cheirinho. até esses tempos, o Pedro tinha encafifado que tinha que morar na Itália. Então, a gente tem que morar na Pô, Itália, Pedro, a aí gente tem que ver também a eu não cidadania consigo te ajudar, né, italiana. mano? A gente tem que morar na Itália. E eu assim, eu já tô assim, não, vamos morar na Itália. Tá bom.
Não, vamos. Mas eu tô falando sério. Tá bom, sei, vamos morar na Itália. Aí, dali um tempo, ele vê que ele não dá pra morar na Itália. Eu falei, então tá ótimo. Agora, do coisa já marcou umas 4 casas pra ver sábado. Alameda, Itália, Tem em em algum Atibaia. bairro em Atibaia. Ah, Eu acho que é isso. Junto, entendi. Entendeu? Já pensou se uma das casas que ele Nossa, marcou? aí vai ser muito bom. Aí a gente volta aqui e conta essa história. Ou então você tem Ai, lá, meu tipo, um Deus. condomínio Itália, já pensou? Que é pra onde vocês vão? Pode, aí vamos entender que é um sinal. É. Mas fechou, gente. Obrigada por vocês terem vindo. a gente que Foi um agradece. papo muito bom. A gente gosta de conversar, né? Sábado a gente ficou quantas horas? Bastante. Nem sei quantas. Eu cheguei de dia e saí à noite, eu sei disso. eu Conversando, batendo papo. E só não ficou mais por causa do cachorro. Se não se tivesse exato. ficado, Tivesse levado o cachorro, aí pronto. ia dormir lá. E eu que fui despreparada, não tinha almoço, não tinha jantar, mas É de fazer. menos. A gente faz um Churrasco cardápio já da era. próxima vez. Fechou, combinadíssimo. E você me fala o que eu levo. A gente faz junto a panela. Boa. Ótimo. Mas obrigada, gente, pela presença de vocês, pelo conhecimento de vocês, pelo alto astral de vocês. Falei na abertura, falei pra Edinho, onde vocês chegarem, eu falei, você vai ver o casal mais alto astral que você vai ver vindo por aqui. E foi meio que chororô, gente. Não foi tão mas- alto Foi alto astral, astral, sim. mas eu gosto de falar da gente e eu gosto que as pessoas entendam o momento que elas se encontram hoje dentro da relação delas. E basta elas quererem salvar o relacionamento, ou se não é salvar, é reacender, sabe? Saber o porquê que você tá com essa pessoa e escolheu estar com essa pessoa. O que que ainda faz o teu coração pulsar mais forte pra você amar mais, entendeu? Fortalecer a relação, acho que vale a pena. É isso. Show de bola. E conta, pessoal, como eles encontram vocês e o acordo nas redes sociais. Vamos lá, estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa, coloco muito conteúdo sobre comunicação, sobre podcast, então seja muito bem-vindo, se achegue e fala que você veio aqui pela Fernanda, tá bom? Vai ser ótimo. O acordo, você faz a apresentação do acordo, meu bem? Arroba o Acordo Podcast no Instagram ou qualquer lugar que você digitar o Acordo, a gente aparece lá. Graças a Deus a gente tá bem posicionado Maravilhoso. agora. E o meu é no @dancontesini lá no Instagram, você vai ver muita coisa sobre o podcast, sobre meu casamento, tô começando a colocar mais coisa. E minha família, que é o que é o mais importante pra mim hoje, tá até na minha bio já, que o mais importante pra mim é ter construir algo de sucesso, e eu construir que é uma família. Que legal. Show de bola. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboava, tudo junto do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC. Pode procurar em toda a rede social que você me encontra, tá bom? E por aqui, toda quinta-feira, às 19 horas, estreia um novo episódio do Fernanda Emboava Talk Show. Tô falando aqui para dar tempo de, se você não tá inscrito, se inscrever, tá? Já se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, tá? Assim você é notificado toda vez que sair um episódio novo por aqui. E pelo papo de hoje, se você chegou até aqui, você entendeu que vale a pena estar comigo toda quinta-feira, né? E outra coisa, aqui neste canal, além do podcast, tem também alguns outros vídeos que eu publico, sempre permeando aqui o universo de posicionamento a partir do meu ponto de vista, tá? Então a gente fala assim de comunicação, de imagem, de redes sociais, do universo digital, mas também de identidade, de essência, de autenticidade. Não vale a pena você dar mais uma zapeada, tá bom? Deu tempo de se inscrever? Deixou o like? Então tá bom. Agora, na próxima quinta-feira, às 19 horas, estreia um novo episódio. Eu te espero. Até lá. Acho que vale falar um pouco de relacionamento, casamento no contexto atual, que as coisas estão, né, bem Vambora. complexas. E eu queria também passar por trabalhar junto. Por isso que eu queria um casal que trabalhasse junto. Porque não é pra todo mundo que funciona. Tipo, pra mim não funcionou ainda, pelo menos. Então, acho Não é que fácil. legal. Exato. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho vontade de matar diariamente, mas Não tem mais tanto, não. Não, não. Já foi pior. foi pior. Não, quantos... Então, bom, eu vou perguntar. 21 anos. Eu vou perguntar. Esse, Agora, em Vai julho, que eu 21. desço. Entendeu? 21 reino. anos. 21 anos. Dá pra aprender alguma coisa. E a gente faz tudo junto. Até Malha sexo. junto, trabalha Vai, junto vai, até vai, sexo. vai. É porque tem casal hoje em dia Com que nem 21 sexo anos, faz. que nem isso, né? Então a gente tá na vantagem. Tem casal que não O Danilo faz. tem 2 datas por ano, daí eu falo pra ele, ó, cuidado pra já não... Gastar tudo É. de uma vez, né? Dar Duas distribuída. Mas agora saiu o pacote camisinha da Jontex pra casado, família, você viu? É, são 12 camisinhas. Então, já tem- É um por mês. É um por mês, entendeu?